Boa noite, sejam todos bem-vindos ao quinto e último dia da 23ª edição da CEVET UNB. Eu sou Vinícius, estudante da veterinária e integrante do módulo Além da Clínica, e hoje tenho a honra de receber o médico veterinário Rafael Vieira Ramos no nosso evento para ministrar a última palestra de tema Tanatologia, como lidar com a morte dos pacientes. O palestrante Rafael é médico veterinário pela Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista. Ele é mestre em Biologia Animal pela Universidade Estadual de Campinas e pós-graduando em Cuidados Paliativos e Terapia da Dor na PUC de Minas Gerais. Ele é médico veterinário da clínica especializada em animais silvestres, Amazu Pets. Ele também é médico veterinário e colaborador do Programa de Estudo e Manejo e Conservação do Bicho Preguiça. E docente também da Universidade de Santa Amaro. Antes de iniciar a palestra, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Estopato, a LabCare, a Exotic Life, a Ouro Fino e a Scan, e também dar alguns recados. O formulário de presença será liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fica atento, pois só vai receber o certificado quem se inscreveu na plataforma SIGA-A e confirmar a presença nesse formulário. E também ainda está à venda as camisetas da CEVET. Quem tiver interesse custa R$35 e vai estar no Instagram CEVET, @CEVETUNB. E também ao final da palestra abriremos para perguntas, então quem tiver alguma dúvida pode perguntar, hashtag e pergunta em caixa alta que iremos anotar. Esperamos que isso seja um momento muito proveitoso e educativo para todos. Então, Rafael, pode começar a palestra. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje sobre um tema extremamente necessário e ainda muito negligenciado, né? Não só dentro da medicina veterinária, como na sociedade, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a tanatologia, que na verdade é o estudo da morte, né, e como lidar com a morte de pacientes, né? Fica essa questão, o título já é bem provocativo, não existe uma resposta certa para essa pergunta, né, mas existem reflexões que a gente tem que ter a respeito dessa temática tão importante, né, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre morte, sobre luto, vamos refletir sobre algumas coisas, né, e vamos ver o que encaixa ali na nossa rotina, no que faz sentido para a gente, e algumas dicas, né, de como a gente pode abordar isso da melhor forma, né, mas como lidar exatamente, não existe uma resposta certa, tá? Então, vamos trazer algumas reflexões aqui hoje. Então, quando a gente fala sobre morte, né, já é aquele assunto que eu sempre falo que é o espalha-rodinha, né? Ninguém quer falar sobre isso porque é uma coisa mórbida, é uma coisa triste. Não, eu quero falar sobre vida, não quero falar sobre morte. E a gente acha que morte e vida são coisas opostas, né? E na verdade não são, tá? O oposto da morte é o nascimento. A gente nasce, dá o nosso primeiro suspiro, e a gente morre, a gente dá nosso último suspiro. E a vida vai ser o intervalo de tempo que a gente tem aí entre o nascimento e a morte. Então, falar sobre morte é falar sobre vida, porque ela é um processo natural que vai acontecer com tudo o que é vivo, né? E se é natural, por que a gente não fala sobre isso, né? Aí você fala, não, com certeza, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? E a gente sempre fala essa frase clichê, né? Será que a gente tem essa certeza mesmo? Ou será que é uma coisa que a gente só fala, né, da boca para fora, sem entender o real impacto que essa frase tem, né? Quem aqui já parou para pensar na própria morte, né? E quem aqui já parou para pensar mais ainda na morte de quem ama? É pesado, é difícil, né? E é uma coisa que a gente não para muito para pensar mesmo. E quando a gente para pensar, ou a gente bate na madeira, ai credo, não vamos falar sobre isso que atrai, né? E eu sempre faço essa brincadeira de relaxa. A gente está há muito tempo aqui falando sobre morte, a gente não morreu ainda, e mesmo se você não falar sobre morte, você também vai morrer, olha só que surpresa, né? Porque é uma coisa natural, né? E por que eu estou falando de nós, né? Porque quando a gente vai fazer essa reflexão para trazer isso para dentro da nossa profissão, a gente também tem que falar sobre a sociedade que a gente vive, né? É um processo sociocultural, e as coisas estão inteiramente interligadas, né? Como a gente vai lidar com a morte do nosso pet, né, do nosso paciente, muitas vezes é muito parecido do jeito que a gente vai lidar com a morte de um membro humano da família ou de alguém humano que a gente tanto ama, né? Então são coisas que estão muito vinculadas, né? E a gente sempre tem essa ideia, né, de que a gente sabe muitas vezes que a gente vai morrer, ou que as coisas vão morrer, mas a gente sempre acha que vai ser lá na velhice,
né? Quando a gente estiver velhinho, a gente tiver feito tudo que a gente quis fazer, e a gente vai morrer em paz, dormindo, muitas vezes como todos querem ir, né? Da maneira mais tranquila possível. E esquece que pode ser hoje, né? Até o final dessa noite, pode ser tipo amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 30 anos, pode ser daqui 90 anos. Não dá para saber quando vai acontecer, né? E quando a gente acha que vai ser lá na frente, a gente se ilude, achando que a gente sempre vai ter mais tempo para fazer as coisas, né? E essa ilusão traz muito sofrimento muitas vezes para a gente também, porque quando a morte acontece, e muitas vezes uma morte súbita, né, uma morte inesperada, que não teve um aviso de que ela vai acontecer, a gente fica cheio de arrependimento, vem lá, eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter feito mais coisas, eu devia ter aproveitado mais tempo com aquela pessoa, com aquele pet, com aquele paciente, né? E muitas vezes a gente consegue minimizar um pouco isso quando a gente tem essa consciência da finitude, de que as coisas acabam, né? Pode ser lá na frente, pode ser daqui a pouco. E o fato de a gente pensar que é lá na frente faz a gente achar que as coisas duram para sempre. E o para sempre faz a gente acreditar que a gente sempre vai ter mais tempo. Mas o único tempo que a gente tem, na verdade, é aqui e agora. O que vai acontecer daqui 2 segundos, a gente não consegue prever, né? Então, falar sobre morte é falar sobre vida, porque a gente entende a finitude, a gente para pensar pelo menos nela, né? E a gente entende realmente que a gente só tem aqui agora. E o que a gente vai fazer com o nosso tempo aqui agora é algo muito precioso. Então, isso redimensiona muitas coisas que a gente tem na vida, né? Inclusive quando a gente vai abordar e acolher a família ali do nosso paciente. Por que é tão difícil a gente falar sobre morte? Né? Primeiro, a nossa sociedade judaico-cristã ocidental considera a morte um tabu. Então a gente não lida. Né? Aquela coisa, bate na madeira, ninguém quer falar sobre isso, vai atrair, que coisa triste, que coisa mórbida. Não quer dizer que a morte seja feliz, com certeza não é. É um processo triste, vai ser triste, tem sofrimento, mas é natural. Todos vamos passar. Né? E por que a gente evita tanto a morte também? E por que a gente é ensinado, né, a lutar contra a morte dentro da profissão, né? As áreas da saúde, no geral, a gente tem essa imagem, né, que elucida muito bem como nós somos ensinados, né, a lutar contra a morte o tempo todo. A gente tem que salvar a vida do nosso paciente a todo custo, né? E isso é muito prejudicial também para a gente, porque a gente descaracteriza esse processo natural. A gente encara a morte como a nossa maior inimiga. E, na verdade, a morte é a nossa companheira de trabalho, né? E nossa companheira de vida, na verdade. Ela sempre vai estar do nosso lado, caminhando até o dia, né, que a gente realmente for embarcar com ela aí nessa viagem final. E é justamente isso, né, o fato da gente lutar tanto contra essa companheira de trabalho, e assim, ela é aquela companheira de trabalho que ninguém gosta, né, ninguém vai sentar para tomar um café, ninguém vai chamar ela para o happy hour, a gente vai ignorar a existência dela ali, mas isso não quer dizer que ela não vai existir ali, ela vai estar sempre aí do nosso lado, né. E a nossa profissão, a medicina veterinária principalmente, a gente vivencia muito mais a morte comparado à medicina humana, por exemplo, né, nossos pacientes têm um tempo de vida cronológico mais curto. Eu trabalho com animais silvestres, principalmente, né? Então, meus pacientes, alguns pacientes têm um tempo médio de vida de 2 anos, né? É um tempo mais curto. Então, a gente vivencia muito, né? O processo da morte e do morrer. Isso é pesado, né? De certa forma. E por que a gente é ensinado, né? A encarar a morte como a nossa maior inimiga? Porque a medicina, por definição do dicionário médico mesmo, é uma ciência voltada para doenças. A gente entende sobre doenças, diagnóstico, tratamento, né? Prognóstico. É isso. Nós somos ensinados a lidar com doenças e curas de doenças. O que a gente sabe sobre o paciente que está doente? Né? O que nos é ensinado sobre morte, sobre finitude, sobre processo ativo de morte, sobre cuidados em fim de vida? Nada. Né? Isso quer dizer, minha faculdade é muito ruim. Não, não é. O processo é sociocultural mesmo. Assim, a gente não tem essa educação dentro das ciências da saúde para a morte. A gente não tem educação para a morte, né? Então, isso torna tudo que a gente não entende, o que não é explicado, a gente se afasta muito daquilo, não é uma realidade. Então, a gente não entende esse processo, né? E como é ensinado basicamente que a gente tem que curar as doenças, né? Quando um paciente morre, por exemplo, mesmo que seja um paciente já, por exemplo, idoso, com uma doença crônica degenerativa, já em fase final, né? Se esse paciente morre, você se sente o pior profissional do mundo. Você não deu conta, você não fez a sua função, você não salvou aquela vida, né? Esse paciente morreu. E aí, olha o contexto todo. Era um paciente idoso, já com uma doença crônica degenerativa. Às vezes nem é um idoso, pode ser um jovem. Pacientes jovens também têm doenças crônicas degenerativas, filhotes também, e não tem uma idade certa para morrer, né?
E aí, se esse paciente morre, olha o quadro geral dele. Era uma coisa que já era irreversível, não era uma doença que tinha cura, né? E quando ele morre, você se sente a pior pessoa do mundo, você se julga, você se culpa, né? Porque a gente é ensinado a lutar contra a morte o tempo todo e esquece que ela é um processo natural e que muitas vezes, não importa o que a gente faça, ela vai acontecer. Né? E claro, muitas vezes a gente consegue adiar esse processo ou mesmo salvar a vida biológica do paciente, né? Mas aí quando a gente fala de salvar vidas, a gente vai para um outro conceito, que muitas vezes essa vida, ela não vai ser salva só se você conseguir manter a vida física, né? Essa vida ela pode ser salva se você entender muitas vezes o processo ativo de morte, não fizer violências contra o seu paciente a ponto de tentar manter aquela vida ali a todo custo, mesmo quando a morte já é uma situação inevitável. Né? Então, isso também é salvar uma vida, a gente entender esse processo, né? Validar esses sentimentos que ela traz, né? Essa tristeza, acolher o tutor e se acolher muitas vezes durante esse processo também, porque para nós médicos não é fácil, né? Perder um paciente e a gente não sabe também lidar com isso, porque ninguém ainda fala sobre isso, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre um processo que é natural, que a gente vivencia e que todos nós vamos experienciar com quem a gente ama, e com isso inclui os nossos pacientes também, né? Então a gente muda um pouco o foco, né, de entender a morte realmente como a nossa companheira de trabalho. Às vezes a gente vai conseguir afastar ela, mas muitas vezes não, né? E isso não quer dizer que a culpa é nossa e que a gente foi péssimo ou negligente na maioria dos casos, né? Temos alguns termos que é importante a gente falar, que é a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia, que também rodeiam aí a experiência da morte, né? A eutanásia é um termo que a gente está muito acostumado dentro da medicina veterinária. O que significa a eutanásia? Eutanásia, etimologicamente falando, significa boa morte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa boa morte, né? Porque a eutanásia, eu não sou contra a eutanásia, tá? Por mais que dentro dos cuidados paliativos, que é o que eu trabalho, eu não trabalho com eutanásia, eu trabalho com ortotanásia, mas eu não sou contra a eutanásia. Eu acho que ela pode ser indicada quando realmente o paciente vai se beneficiar desse procedimento. Eu sou contra a banalização da eutanásia, que é uma epidemia que a gente vive dentro da medicina veterinária até hoje, né? Então, por isso que a gente tem que fazer algumas reflexões. A boa morte, essa boa morte está sendo para quem? Né? Essa eutanásia, ela vai ser boa para o paciente, que realmente vai se beneficiar desse procedimento, né? Vai ser para o tutor, que muitas vezes também, assim como o paciente, pode se beneficiar desse procedimento, porque o animal está com um sofrimento muito intenso e o tutor não está sabendo lidar com a situação, né? E realmente tem indicação, ou muitas vezes o oposto, né? Às vezes a eutanásia só vai ser boa para o tutor mesmo, porque, por exemplo, ele não tem condições de cuidar, ou ele não quer cuidar daquele animal e acaba, né, pedindo que seja realizado o procedimento. E aí, se não tem uma indicação clínica de eutanásia, para o paciente, essa eutanásia não está sendo boa, né? Para quem está sendo? Então, complicado. Ou mesmo para o médico veterinário, muitas vezes, né? Às vezes a gente se vê de mão atada em algumas situações, né? Principalmente por a gente não ter educação para essa fase final de vida. Às vezes a gente não sabe mais o que fazer com o paciente e acaba indicando o procedimento, né? Ou às vezes também, para a gente é muito complicado realizar esse procedimento, porque às vezes o tutor quer e não tem indicação clínica, a gente tem aquele dilema, e é muito complicado, é muito pesado, mesmo quando tem indicação, realizar a eutanásia, né? Então, muito cuidado com essa banalização de um procedimento que é muito sério, tá? A distanásia, né? A distanásia a gente vê muito na medicina humana, principalmente, mas também ocorre na medicina veterinária, pelo nome, né? A distanásia significa a morte errada, a morte dolorosa, a morte incorreta, né? Que é basicamente o quê? A gente prolongar a vida biológica do paciente, mas sem qualidade ou sem dignidade. Ou seja, né, a morte ela já estava programada ali para acontecer, se a gente for falar das teorias, né, científicas que norteiam a morte, a gente pode comparar ela como se fosse uma apoptose generalizada, tá? E aí a gente vai interferir nisso. A gente faz medidas invasivas, muitas vezes, e até medidas artificiais, né, de manutenção da vida no paciente, e aquele paciente continua vivo, mas tem qualidade e sem dignidade alguma. Então a gente está prolongando esse processo da morte, né? E é muito complicado. A gente vê muito na medicina humana, tipo, o famoso estar vivo por aparelhos, sabe? Então, isso é muito, muito complicado. E a ortotanásia. A ortotanásia é a morte certa, a morte correta, que é quando o organismo realmente morre no horário, no momento que ele tem que morrer,
né? A gente trabalha muito com isso dentro dos cuidados paliativos, né? Claro, nem todos os nossos pacientes de cuidados paliativos vão estar em fase final de vida e vão morrer, tem paciente que tem alta, por exemplo, né? Mas muitas vezes o nosso objetivo é permitir que o nosso paciente viva até o dia da morte dele, e que essa morte ocorra quando ela tem que ocorrer. A gente não vai nem acelerar e nem adiar esse processo, ele vai ocorrer quando ele tem que ocorrer, tá? A gente tem diferentes mortes, né, que a gente lida no dia a dia, né, a gente costuma falar que todo dia a gente tem uma morte, né, dentro de nós, inclusive, se a gente for pensar, a apoptose é uma morte celular, né, então a gente está morrendo o tempo todo e se regenerando o tempo todo, né, mas quando a gente está falando da rotina clínica, muitas vezes, a gente tem alguns tipos de morte e como a gente vai lidar com elas ou vivenciar elas, e a família em si vai vivenciar elas, tem uma certa diferença, né? E quando eu estou falando família, o que eu estou falando, gente? Hoje em dia a gente tem um conceito que se chama família multiespécie. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o que é a família multiespécie? Os vínculos familiares, né, sociais ali que existem, eles se expandiram para espécies diferentes. Então, por exemplo, a gente tem as famílias humanas e a família multiespécie é onde a gente tem animais não humanos fazendo parte da família. A gente tem o cachorrinho, que é o filho da casa, a gente tem o coelho, que é o irmão, né, daquela criança que está ali na família e, de certa forma, filho daqueles pais também. A gente tem o papagaio, que é o neto, né, e por aí vai. Então, os animais não humanos, eles ocupam postos, né, dentro dessas famílias, e isso existe um vínculo, né, muitas vezes mais intenso do que o vínculo que existe com os humanos, né. Por quê? Se a gente for parar para pensar, a relação entre animais humanos e não humanos, ela é considerada perfeita. Não tem julgamento, né? O seu pet, ele não vai te julgar se você acorda com mau hálito, se você tem chulé, se você não tem um carro do ano, se a sua roupa tá rasgada. Ele não tá nem aí para isso. Ele vai te dar amor incondicional ali, independente do que tá acontecendo. Enquanto os membros humanos da família, muitas vezes eles vão julgar, né? A gente briga, a gente ofende, a gente desrespeita, né? Então, nenhuma relação é tão perfeita quanto a relação que existe entre animais humanos e não humanos. Então, quando a gente perde, né, quando a gente quebra esse vínculo tão perfeito que existe, essa dor é muito grande, é uma dor visceral, né, que a gente fala, que muitas vezes pode ser mais intensa ainda do que a de um próprio membro humano da família. Isso traz muita culpa, às vezes, né? Eu recebo muitas famílias no consultório que relatam isso, doutor, eu fico me sentindo mal, porque eu estou sofrendo mais por essa calopsita do que quando a minha própria mãe morreu, né? Isso está me trazendo uma sensação de culpa horrível, assim. E não tem como a gente comparar esses dois tipos de relação, né? A gente ainda tem essa culpa, socialmente falando, né? De caramba, é só um animal, né? Mas o vínculo independe do tamanho físico, independe do valor, né? Independe de muitas coisas. Então, é uma relação muito única que a gente não pode e não deve julgar. Só quem vive essa relação sabe o que está sentindo, né? E a dor que isso traz quando essa relação não está ali, mais presente, né? Os tipos de morte também, eles vão trazer um peso a mais, muitas vezes. A gente tem aquelas mortes que são as mortes anunciadas, né, que a gente chama. O que é isso? São aquelas mortes, muitas vezes, decorrentes de doenças crônicas degenerativas, né, de alguma doença grave ali que foi diagnosticada. Então, por exemplo, o paciente tem um diagnóstico de câncer, o paciente tem um diagnóstico de uma doença renal crônica, o paciente tem um diagnóstico de uma doença cardíaca, né, muito grave. Então, opa, já teve um diagnóstico, tem uma elaboração, né, tem uma vivência. Quando a gente tem esse diagnóstico, a gente fala, inclusive, que o diagnóstico de uma doença grave é a primeira morte do paciente, né? Quando você dá esse diagnóstico, o paciente já morreu ali pela primeira vez, porque você já está pensando, né? A gente sabe aquilo que a gente estava conversando, né? A gente fala, a morte é a única certeza da vida, mas quando ela chega, ela vem estragando tudo, né? Ela vem quebrando mesmo tudo. E o diagnóstico é isso, ele traz essa possibilidade de, nossa, tá acontecendo, vai acontecer, eu não sei quando, né? Então, o diagnóstico seria a primeira morte. A segunda morte seria quando o corpo físico morre mesmo, né? Quando a gente tem o morrer, de certa forma, né? Então, a parada cardiorrespiratória irreversível, morreu, a segunda morte. E a terceira morte é quando o seu nome for dito ou lembrado pela última vez pelo último ser vivo do mundo. Né? Então, eu acho muito bonita essa comparação. E a gente tem as três mortes, né? O diagnóstico, a morte física e a última lembrança. Então, não é porque o físico morreu que o sentimento morreu também. Né? O amor ele vai ficar para sempre ali dentro do nosso coração, em forma de saudade também. Né?
E essas mortes anunciadas, então, elas já trazem um preparo ali. A gente começa a pensar sobre, a gente consegue elaborar sobre, a gente consegue, né, trazer esse assunto à tona e pensar sobre ele. Vai acontecer, está próximo. Não sei quando, mas está próximo. Né? Então, te dá um preparo, digamos assim, ou te dá um tempo ali para você realmente parar para pensar nisso e aproveitar aqueles últimos tempos que você tem com aquele ser amado, que muitas vezes você não o faz no dia a dia, por causa da correria, por causa do trabalho, por causa de tudo que está acontecendo ali. Né? Então, digamos que você tem um tempo para se preparar de uma maneira um pouco melhor para quando realmente o dia chegar. Né? E as mortes súbitas, que ao contrário das mortes anunciadas, elas não avisam, elas simplesmente chegam, né? E chegam chegando. Geralmente são as mortes acidentais, né? Onde, por exemplo, caiu um pedaço de tábua em cima da cabeça do animal, ou eu pisei em cima do animal sem querer, ou o animal caiu na piscina e morreu afogado. Foi um acidente, não estava planejado, não tinha como prever que aquilo ia acontecer. Isso tem um peso muito grande mesmo, e é muito mais difícil a gente elaborar essa perda, né? Porque depende da condição também. Muitos tutores, por exemplo, acabam envolvidos nesses tipos de acidente, né? Sem querer eu pisei em cima da calopsita, né? Sem querer caiu aquela tábua que eu deixei ali, que não tinha como prever, mas eu fico me culpando porque eu deixei aquela tábua ali e caiu em cima dele e ele morreu por causa disso, né? Então é pesado, né? É muito complicado a gente elaborar isso, pensar sobre isso e até abordar isso mesmo dentro do consultório, né? Muitos tutores vão trazer essas queixas para gente, essas dores para gente, e a gente, por não saber lidar, a gente simplesmente ignora muitas vezes, né? Então você simplesmente esquece ou simplesmente se afasta. É aquilo que eu sempre falo, né? Na hora de dar alta para o paciente, vem todo mundo. A galera da clínica vem, todo mundo se reúne, faz festinha, aí que legal, vai para casa. Na hora de comunicar o óbito, na hora de comunicar uma doença ruim ou alguma tragédia desse tipo, todo mundo some, né? Ninguém tá ali perto. Por quê? Não é maldade, muitas vezes. É porque a gente não sabe lidar. A gente não tem preparo para isso, a gente não tem educação para isso. Né? Então, estamos caminhando, hoje em dia a gente já tem a possibilidade de falar sobre isso, por exemplo, estamos aqui agora, nessa sexta-feira à noite, conversando sobre isso, né? Já é um passo absurdo, mas ainda temos que mudar muito, né, o nosso processo de educação para lidar com essa parte final da vida, né? E como é que é morrer, gente? Como é morrer? O que é morrer? A gente tem essas respostas, né? Quem consegue me dizer como é morrer? A gente não tem, não dá para falar, porque é a única experiência que a gente só vai ver uma vez na vida, além do nascimento, né? A gente nasce uma vez, a gente morre uma vez, a gente não vai voltar para contar, né? Pelo menos não fisicamente, né? Então, complicado. Será que dói morrer? Será que é tranquilo? Será que tem a luz no fim do túnel mesmo e alguém vai gritar nosso nome e a gente vai voltar correndo e não vai morrer? Ou vão falar, não, me deixa aqui, pelo amor de Deus, sou brasileiro, quero ficar aqui. O que vai acontecer ali? Não sei, não dá para saber. Ninguém tem essa resposta muitas vezes. Então, a morte ou morrer tem muito mistério ali, né? E a gente se afasta muitas vezes disso. Eu tenho tanto medo disso porque a gente não sabe o que esperar mesmo, né? Será que vai doer tanto? Será que é muito ruim? Ou será que é muito tranquilo? Será que não dói nada, né? Complicado, a gente não tem essa resposta. E essa coisa incerta, ela traz um peso muito grande pra gente, né? Se a gente está pensando na nossa própria morte, e se a gente está pensando na morte em que a gente ama? A gente não quer ver quem a gente ama sofrendo, a gente não quer que eles passem por isso, né? Então, o que é sofrimento? Vamos mais além, né? Uma pergunta que eu sempre faço no consultório, né? As pessoas, os tutores sempre me trazem, doutora, eu não quero que ele sofra. Eu falo, tudo bem, eu também não quero, mas o que é sofrimento para você? O que acontece se você olhar para ele e você vai falar, ele está sofrendo? O que é isso? Caracteriza para mim, tenta me falar o que é. E é muito individual, o sofrimento é uma coisa muito individual. A dor já é subjetiva, né? O sofrimento, então, mais ainda. Para muitas famílias, o sofrimento não é nem o câncer que foi diagnosticado, e sim o fato do animal não estar comendo, e sim o fato do animal não estar conseguindo andar. Ou, ele sempre dormiu comigo na cama, hoje ele não consegue mais subir na cama. Isso, para mim, ele está sofrendo demais. Né? Então, às vezes a morte em si nem é o maior sofrimento, e sim o que as próprias doenças vão trazer para esse animal, né? E não o processo da morte em si. Para muitas famílias eu vejo que é isso. Não, doutor, eu não tenho problema com a morte dele. Eu sei que vai ser triste, mas o maior problema agora é que ele não está conseguindo se alimentar bem. Ele sempre comeu tão bem a vida toda e agora ele não consegue. Né? E aí, extrapolando mais, a gente tem muita projeção também, né? Muitas famílias, assim, vivenciam experiências de doença e projetam isso nos animais. E às vezes isso até se repete,
né? A gente vê muito isso na rotina de, por exemplo, o animal tem um linfoma cervical e o tutor tem um linfoma cervical também. E a maior preocupação do tutor não é a morte em si que pode acontecer ali por causa do câncer, e sim que o animal sofra o que ele está sofrendo durante o processo de quimioterapia. Tá? Isso são relatos verídicos que eu tenho na rotina. Tá? Então, é complicado, é pesado, e a gente lidar com isso também não é fácil. Né? E quando a gente fala de morte, a gente tem basicamente duas rotas aí que norteiam a gente em relação à morte. Uma rota que é mais tranquila e uma rota que é mais difícil. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu pegar minha setinha aqui para mostrar para vocês. Se a gente for ver aqui, ó, a nossa rota normal seria o quê? A rota normal é o que todo mundo quer morrer, né? Que é aquela coisa, quero dormir e vou morrendo, né? Então a gente tem o quê? A gente tem a rota mais tranquila, perdão, aqui o normal, né? O paciente está normal, e a rota mais tranquila é o quê? Sonolência, letargia, semicoma, coma e morte. Então, aquele paciente que já está na sua fase final de vida, entrou em processo ativo de morte, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que é, né? Ele vai ficando sonolentinho, vai ficando letárgico, ele entra num processo de semicoma, em coma e morre. É o famoso morrer dormindo, né? Basicamente, que é o que muitas pessoas querem ter, tá? Eu não sei se eu gostaria de morrer dormindo, para ser sincero, porque eu quero me despedir de todo mundo. O normal, né, de novo aqui, a gente vai para a rota mais difícil, que é o quê? Cansaço, aí o corpo vai ficando mais cansado, pode ter confusão, né, mental, tremores, alucinações, convulsões, né, delírio agitada, as mioclonias, o semicoma, o coma e a morte. Então é aquela rota mais complicada, é aquele processo de morrer que é mais tenso, que vai trazer uma exacerbação absurda de sinais clínicos, né, onde é feio realmente de acompanhar e muito pesado, e pode trazer muito sofrimento para essas famílias e até para o próprio veterinário que está acompanhando esse processo, né? Não sei se todo mundo que está me ouvindo já viu um animal ou uma pessoa morrerem, né? Assim, sem eutanásia, digamos, né? O que é o morrer naturalmente? Então, não é bonito, mas muitas vezes é muito tranquilo e muitas vezes não é tranquilo. Então, muitos pacientes vão para a rota mais difícil e muitos pacientes vão para a rota mais tranquila, né? E dentro desse processo também, gente, tem algumas coisas que a ciência não explica, mas que acontece. Por exemplo, muitos animais, humanos e não humanos, tá? Esperam as famílias chegarem para morrer e muitos querem morrer longe da família. A gente não consegue explicar isso fisicamente falando, tá? E cientificamente falando. Mas são padrões que a gente nota. Às vezes o animal tá no processo ativo de morte, você vê, e ele não tá indo. O que tá segurando ele? Às vezes ele tá esperando alguém chegar para se despedir, né? O humano também acontece isso, tem alguma pendência, alguma coisa. E às vezes o animal quer que o familiar saia de perto para ir mais tranquilo. Isso acontece muito, muito, muito mesmo, tá? Os elementos da morte, né? Então a gente tem aí o processo ativo de morte, basicamente, que é o quê? É um processo em que o organismo está se preparando para morrer. O organismo está ativamente entrando nesse processo para morrer, né? Para ter a sua parada cardiorrespiratória final e deixar de funcionar completamente. Por que é importante a gente saber como é que isso funciona? Porque muitos pacientes podem chegar para a gente já em processo ativo de morte e a gente entendendo ele, a gente consegue fazer medidas de cuidado proporcional para aquilo que o paciente está apresentando. Tem uma comparação com os 4 elementos da natureza que o budismo traz para a gente que eu acho sensacional e é a que eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Primeira fase que a gente vai ter da morte é a fase da terra, né? Que é quando esses elementos da terra vão começar a se dissoluir ali, né? Então a gente vai ter essa dissolução da terra, que é o quê? É o processo físico do adoecimento. Tá? A gente vai ter a doença física, o câncer, a doença renal, é o processo físico mesmo que vai ter de alteração ali, né? Depois a gente vai para a parte da água, a dissolução da água, a gente vai ter os rins parando de funcionar, vai ter menos produção de secreções, de enzimas digestórias, né, digestivas, então a gente vai ter esse processo de o organismo estar se preparando para isso. Então, por exemplo, esse paciente que já não tem mais enzimas para digerir, não tem mais secreções, por exemplo, ali, ele não vai ter mais fome, ele vai entrar num quadro de anorexia fisiológica, ele não sente mais vontade de comer porque o organismo dele não está mais apto para digerir isso, né? Ele não sente mais sede também, porque os rins dele não têm mais a capacidade de filtrar e eliminar, né, e excretar essa urina. Então, isso naturalmente vai acontecer, aquele paciente vai parar de comer, e a gente muitas vezes no despreparo vai fazer o quê?
Vamos colocar o paciente na fluidoterapia, vamos hidratar, vamos alimentar forçadamente esse paciente, passar uma sonda nele. E aí, se o organismo dele não tem mais a capacidade de lidar com isso, se você alimenta, por exemplo, o paciente nessa hora, e nessa hora muitas vezes eles perdem o reflexo de deglutição, tá? Eles não conseguem mais deglutir porque ele não tem mais necessidade de deglutir, né? E de se alimentar e tudo mais. E a gente vai e força. Se você força, não tem o que digerir ali. Vai dar gás, vai dar desconforto, vai dar diarreia, vai dar náusea, vai dar vômito, piora muito mais o processo da morte, né? E muitas vezes também a gente hidrata demais, hiperidratando esse paciente, ele pode começar a ter edema, ele vai ter inchaço, ele vai ter muita secreção, que pode dar dispneia, né? Vai dar incômodo. Então, estudos mostram que os pacientes morrem melhor levemente desidratados. Traz mais conforto nessa hora, porque a gente está respeitando o processo ativo da morte, tá? E aí a gente tem a dissolução do fogo depois, né? Que a dissolução do fogo é a melhora da morte, né? Como acho que todos já ouviram falar, para quem ouviu falar, a melhora da morte é basicamente quando o organismo melhora, né, ele está muito mal, ele melhora subitamente e depois ele morre, basicamente, né? Que seria a chama da vela, né? O último burst ali que a chama da vela tem. Isso também não é explicado cientificamente até hoje, tá? Mas uma das teorias é que basicamente o organismo entende que ele vai parar, ele já está se preparando para aquilo, e ele vai usar todo aquele resto de energia que ele tem para funcionar perfeitamente pela última vez. E aí essa vela ela vai apagar, e o que vai sobrar ali para a gente é aquela fumacinha, né? Que é a fase do ar, que é a fase, muitas vezes, da agonia respiratória. Tá? Esse sopro, né, que sobe ali quando a vela se apaga, essa fumacinha, os budistas falam que é quando a gente devolve para o universo aquele sopro vital que foi emprestado para a gente existir, né? Acho muito bonita essa comparação. E aí é a fase da agonia respiratória, né? Onde a gente vê aquele paciente que fica taquipneico, dispneico, muitas vezes, fica totalmente aleatória essa frequência respiratória dele, isso evolui para uma parada cardiorrespiratória irreversível, né? E aí ocorre a morte, né? O morrer propriamente dito, tá? Eu gosto sempre de comparar a vida com um livro, né? Esse livro a gente nunca sabe quantas páginas ele vai ter. Ele pode ter muitas páginas, pode ter poucas páginas, mas de qualquer maneira ele pode, mesmo ter poucas páginas, ser um livro incrível para se ler, né? E ele pode ter muitas páginas e ser também um livro incrível, ou pode ser um livro extremamente chato e cansativo. Vai depender de como você viveu ele, né? Mas, de qualquer maneira, independente do livro, a gente tem uma única certeza sobre ele. Eu não consigo falar quantas páginas ele vai ter, eu não consigo dizer quanto de alegria ele vai proporcionar, eu não consigo dizer quanto de tristeza ele vai proporcionar, porque a vida é isso, alegria e tristeza o tempo todo, né? Mas a única certeza que a gente tem sobre todos esses livros da vida é que o último capítulo vai ser triste. A gente não consegue mudar isso muitas vezes, porque é triste se despedir de quem a gente ama. Morrer não é uma coisa feliz, né? E a gente tem essa certeza. Mas o fato do último capítulo ser triste e ser inevitável, muitas vezes, não invalida o livro todo. Não vai fazer a gente esquecer todas as emoções que a leitura trouxe pra gente, né? Toda aquela alegria, toda aquela tristeza, todos aqueles momentos, todas aquelas risadas, aqueles choros, aquelas angústias, né? A vida é isso, não é só ruim o tempo todo, assim como não é boa o tempo todo. Tudo passa, tudo passa. Momentos bons passam e momentos ruins passam, né? E isso está vivo. A gente está experienciando tudo isso, né? E que bom que a gente pode experienciar tudo isso, né? Seria muito chato se fosse tudo sempre muito alegre e também muito triste, né? Então, a gente sempre está disposto ali, disposto não, né? Exposto, na verdade, a esses momentos. E a quantidade de páginas que esse livro vai ter, né, traz também para a gente uma outra reflexão. A gente foca muito no tempo cronológico, né? De, só vive bem quem vive muitos anos. E por que a gente não muda isso? Né? O fato de uma criança, por exemplo, morrer, quer dizer que essa criança viveu mal? Ela viveu pouco, talvez, mas qualidade não tem a ver com tempo, né? Então, a gente pode e deve focar, na verdade, na intensidade das coisas, né? O quanto realmente isso está presente ali, a gente se permite estar ali. Eu falo isso muito dos meus pacientes, principalmente os que têm hamsters, né? Que têm um tempo médio de vida cronológica de 2 anos. Eles ficam, eu nunca mais vou ter outro hamster. Eles vivem muito pouco, né? Eu fico muito triste no final. E a gente faz essa reflexão junto, tá? Mas a vida dele foi triste com você? Não, doutor, imagina, foi o pet mais legal que eu já tive. Ele destruía a minha casa, eu adorava ver ele correndo pela sala, era super gracinha. Eu chegava, ele esperava comida na gaiola, né? E é justamente isso. Olha só que experiência incrível que você teve. Como eu disse, o final vai ser triste, porque onde tem amor vai ter tristeza, faz parte do combo, né? Você pede o combo amor lá
na lanchonete, vem fritas, vem refrigerante, vem alegria, vem tristeza, vem lágrimas, vem uma maionese caseira, né? E vem essa parte da tristeza também. Mas isso não invalida todo o sabor, né, que esse combo trouxe pra gente. Então são reflexões também que ajudam muito. E assim, os tutores sempre falam isso, né? Ah, cara, morreu um, daqui um mês aparece com o outro. Ah, doutor, não consegui ficar sem, eu amo demais esses bichinhos, né? Eles são a alegria da casa, a gente gosta muito, e é justamente isso. É a intensidade que a gente tem naqueles momentos, o quanto a gente se entrega naqueles momentos e o quanto a gente permite estar ali naqueles momentos, né? E quando a gente fala também sobre a morte, a nossa sociedade ainda traz a morte como um fracasso. Eu não sei se vocês já pararam para ver isso, né? Ah, fulano perdeu a batalha contra o câncer. Fulano perdeu a batalha contra o Covid. Você morre como um perdedor. Às vezes é uma frase tão ingênua e tão, tipo, bobinha que a gente acha, mas olha o peso que isso traz pra gente. A gente morre como perdedor, gente. Isso é muito triste. Todo mundo que morre é vencedor, porque para você estar vivo, não importa quantos anos você esteve vivo, a gente sabe que não é fácil. Olha tudo que a gente tem que se adaptar desde que a gente sai do útero quentinho da nossa mãe, né? É difícil, é só bordoado o tempo todo. Então, você venceu, parabéns, né? Então a gente tem que parar com isso também de, perdeu a batalha. Isso trata, né, as pessoas que estão ali muitas vezes com uma doença, os pacientes, né, não humanos que estão com doenças ali, como perdedores, como fracassados. E a gente faz isso sem perceber. Né? E eu tenho certeza aqui que nós já falamos isso, com certeza, e a gente não percebeu o impacto dessa palavra, porque foi na inocência, não foi intencional, mas a gente fala muita coisa errada na inocência. Né? Então, mais uma vez, ressaltando a necessidade de a gente ter essa conversa, tá? Então, evitem perder a batalha, tudo isso. Às vezes a gente quer ajudar, sim, mas para muitas pessoas, para muitas famílias, isso pode ter um peso muito grande, tá? E a gente precisa fazer essa reflexão também. O luto, né? O luto é uma coisa que a gente vai vivenciar, né? E dentro da morte, o luto ele não acontece só por morte, tá? O luto acontece por diversos outros motivos. O que é o luto? O luto basicamente é uma adaptação ao novo mundo, né? Onde você tinha um vínculo, esse vínculo significativo ele foi quebrado por algum motivo. E você tem que viver agora sem esse vínculo. Você vai se adaptar a esse novo mundo. Como exemplo, um luto que provavelmente quase todo mundo já viveu aqui, é o luto do término de um relacionamento amoroso, né? Quando você termina um namoro, quando você termina um casamento, você vai vivenciar o luto por causa disso, né? Tinha um vínculo significativo ali e ele se quebrou de algum modo, né? Então você vai vivenciar isso. O luto da graduação, que é o que a gente estava conversando agora, né, nos bastidores. Quando você se forma, muitas vezes, você também vai vivenciar um certo luto, porque você não vai mais conviver com aquelas pessoas que você convivia diariamente, você não vai mais estar naquele lugar que você tanto gostava, muitas vezes, que é a universidade. Se você gosta da universidade, se a gente que odeia, tá tudo bem, tá? Então tudo vai depender da intensidade, do valor que você dá para aquilo. Quanto mais a gente ama uma coisa, mais a gente vai sofrer por causa daquilo, tá bom? Mas isso não vai impedir a gente de amar, né? Não deve, pelo menos, porque quando a gente se priva do amor por medo da dor, é a mesma coisa que a gente se privar da vida por medo da morte, né? Então não faz muito sentido. Ou se para você fizer sentido também, tá tudo bem no final do dia, tá bom? Não existe certo e errado, existem reflexões, como eu disse, tá? Então o luto, ele vai estar presente nessa rotina, né? Eu gosto de uma comparação que é muito legal, que é o quê? A gente se enxerga, quando a gente olha no olho de algo que a gente ama, do nosso pet, do nosso amor, dos nossos pais, independente do que seja, a gente se enxerga, a gente se identifica no olhar de quem a gente ama. A gente chega em casa, por exemplo, todo dia e tem o nosso cachorrinho, tem o nosso pet ali esperando a gente abrindo o rabo, né? E parece que o dia faz mais sentido quando a gente vê isso, né? A gente se olha ali, a gente olha no olho dele, a gente se enxerga, a gente se encontra, é o meu lugar de refúgio, é onde eu consigo ter conforto muitas vezes. E quando a gente chega em casa e tá tudo vazio, não tem mais aquela perninha andando ali pelo chão, você não ouve mais barulho, você não sente mais cheiro, você não se olha mais no olhar daquele ser amado, porque ele não tá mais ali, né? É muito difícil, é muito dolorido, né? E aí a gente tem que pensar, isso a gente chama de mundo presumido, né? O que é o mundo presumido? É quando você já tem essa rotina, você já tem essas convivências bem estabelecidas. Quando você não tem mais isso, você perdeu o seu mundo presumido, então você se perde. Quem sou eu? Eu me achava no olhar daquele ser que eu amo. Eu não consigo mais olhar para lá. E agora? Quem sou eu? Você se redescobre, você se reinventa.
né? E o luto nada mais é do que essa adaptação a esse novo mundo sem algo que a gente amava tanto. Que a gente amava não, que a gente ama, né? Porque, como eu disse, o físico morre, mas o amor continua ali para sempre. E como eu sempre digo, assim, gosto de comparar, né? A dor do luto é aquela dor que não tem remédio que cure. Você não vai tomar uma morfina, um tramadol, uma metadona que vai tirar essa dor e esse buraco que está no seu peito, né? Quando a gente perde alguma coisa que a gente ama, o nosso coração quebra, né? O famoso coração partido. E dói muito. Não tem remédio que cure isso, né? Então, o curativo, ele vem do afeto, ele vem do tempo, ele vem do carinho, ele vem da atenção, ele vem do cuidado que a gente tem ali muitas vezes, recebendo de outros ou que a gente dá para nós mesmos também, né? E quando o coração começa a cicatrizar, essa cicatriz que vai formar ali no coração é a saudade, né? E essa saudade vai ficar para sempre ali, essa cicatriz fica para sempre. Não tem cicatricur ou estimulante de colágeno que você passe ali no coração que vai tirar essa cicatriz dali. Ela vai estar ali para sempre para te lembrar de que você amou muito algum dia e é esse amor que vai continuar ali junto dela, né? Então, nosso coração é cheio de cicatrizes, a gente sabe disso, né? E que bom que a gente tem essas cicatrizes, né? Porque se elas estão ali, teve história, teve amor e tem muita lembrança também. E que a gente possa lembrar, né, e honrar quem já nos deixou essas cicatrizes no coração, né? Então isso é muito importante, tá? A gente se autorizar também e se acolher também em relação a esse processo. E o luto, ele também tem uma coisa muito importante quando a gente está lidando, né, com o tutor, muitas vezes na rotina também, e com nós mesmos, né? O que aquela perda vai representar para aquela pessoa? Muitas vezes a dor maior não é nem pelo animal em si. Por exemplo, nós temos animais que são herdados, né, que eu costumo dizer, por exemplo, papagaio, né? A gente tem o papagaio que era do avô, e aí o avô morreu e o papagaio ficou sob os cuidados do neto, por exemplo, né? Então, o papagaio é a única lembrança viva que aquele neto tem daquele avô, né? E quando esse papagaio morre, às vezes a pessoa pode até sofrer pelo animal por aquele vínculo, mas ela também está sofrendo por o que aquele animal representava para ele, que era o elo vivo ali com o avô, né? Então, muitos animais que a gente tem na rotina como pacientes, eles são essas projeções de luto muitas vezes, ou eles são esses elos, né? Essas lembranças vivas que tem de outros entes queridos, né? E para muitas vezes o que a gente vai ter que pensar também é que dentro daquela família o animal ele vai ter um significado diferente para cada membro da família. Uns vão sofrer mais, outros menos, né? Isso para nós também profissionais. O que aquele paciente representa para mim? Né? Quanto eu me envolvi com ele? É um paciente que eu acompanho desde bebê, e ele está morrendo agora. É um paciente que eu acabei de conhecer, que eu já não tenho um vínculo tão íntimo ali. Então, isso também vai ter um valor diferente quando a gente tiver que lidar com a morte desse paciente, né? Os fatores que influenciam bastante o processo de luto é o relacionamento do indivíduo com o seu animal de estimação, né, o quanto ele tem de vínculo ali, como a gente já falou, as circunstâncias da morte também, foi uma morte anunciada, foi uma morte súbita, uma morte extremamente trágica, né, isso também vai piorar ou amenizar esse processo de luto, né? A atitude diante da morte, né? Como é que o tutor lida com a morte? Ah, não, tem gente que é super tranquilo lidar com a morte, entende que é um processo natural. Tem gente que não consegue nem falar sobre isso, bate na madeira, não, pelo amor de Deus, não quero falar sobre isso, não, uma coisa triste, mórbida. Então, assim, isso também vai trazer, né? E as experiências prévias com a morte e outros fatores também podem influenciar, como, por exemplo, não, eu já tenho muitos animais, já vivenciei vários processos de morte, né? Sei lidar com isso, é triste sim, mas eu consigo lidar com isso de uma maneira mais adequada. É o primeiro pet da família, e muitas vezes o primeiro pet vai ser a primeira morte que essa criança, por exemplo, ou que essa família vai vivenciar. Já pararam para pensar nisso? Né? Principalmente esses hamsterzinhos, né, que são o primeiro pet de crianças, muitas vezes, vai ser o primeiro contato com a morte que essa criança vai ter. Né? E a gente tem que abordar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira adequada, natural ali, para já ter essa educação para a morte. Né? Existem métodos específicos para conversar sobre morte com criança, tá? A gente não vai conseguir falar sobre eles aqui hoje, né? É muita coisa a respeito do tema, mas são fatos também que muitos de nós fomos, né, crianças privadas desse contato com a morte. Né? Eu mesmo fui um desses. Meus pais não conversavam comigo sobre isso porque nem eles sabiam lidar com o processo. Né? Então, para mim foi muito complicado lidar com morte e eu já quase desisti da medicina veterinária por não saber lidar com a morte dos meus pacientes. Isso me deu burnout, me deu vários problemas, e foi o que mais me motivou a trabalhar com cuidados paliativos, né? Aprender a lidar com isso e reconhecer que tá tudo bem eu ficar triste por causa disso, tá tudo bem eu chorar por causa disso. Não é antiético, como muitas vezes é ensinado pra gente, você não pode chorar, é antiprofissional.
esquece essa informação se alguém falou isso para vocês um dia, tá bom? E vamos rezar por esse ser sem luz que falou isso para vocês, que é o que eu faço todos os dias, porque não tem sentido nenhum essa afirmação. Inclusive, a gente tem respaldo científico de que demonstrar emoção é um benefício, e é o que te faz único, e é o que te faz humano. E os tutores têm um vínculo muito grande por causa disso, tá? O luto tem fases, né? Uma dúvida que a gente tem muito sempre, de as fases do luto, quais são essas fases, né? A fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas não é que o luto tem fases, tá? A Elizabeth Kubler-Ross, que foi a grande estudiosa de luto da área, que trouxe essa informação pra gente, ela nunca falou que o luto tem fases, tá? Isso é muito mal interpretado, muitas vezes, pelos profissionais. Ela estudava pacientes que estavam morrendo e as suas famílias, e ela viu que esses momentos tinha uma certa constância ali na presença de quem estava morrendo, né? E aí eles manifestavam, às vezes, comportamentos de negação, de raiva, de barganha, depressão e aceitação. Então, meio que falar, o luto tem essas fases, você vai viver as fases do luto. Não é uma regra, tá? Pode acontecer e pode não acontecer, e não necessariamente você vai ter todas essas fases durante o seu processo de luto, tá? Negação é o quê? Muitas vezes vem na hora do diagnóstico ou vem na hora da morte propriamente dita. Não, não é possível que isso está acontecendo. É um mecanismo de defesa, né? Não, eu não aceito esse diagnóstico. Não, ela não morreu. Não, isso não está acontecendo. É impossível. Vou pedir uma segunda opinião. Pode ser o processo de luto, tá? A raiva é aquela fase que a gente vivencia muito, muitas vezes dentro da medicina veterinária, que é aquele tutor que às vezes é um anjinho e aí você dá um diagnóstico ruim e ele vira um monstro na sua frente, né? E o que é legal a gente entender sobre a raiva é que muitas vezes não é a gente o problema, o tutor não tá bravo com nós profissionais, ele tá bravo porque o amor da vida dele morreu, ou porque o amor da vida dele foi diagnosticado com uma doença grave, né? Então é isso que tá deixando ele frustrado, não é você profissional. Você, portador da má notícia, muitas vezes pode ser o responsável por tomar a lista de tabela. Às vezes não. E claro, como você comunicou essa má notícia? A gente também não tem muita educação em relação à comunicação. A gente fala muito, mas se comunica pouco. Comunicar é tornar comum, né? É passar aquilo para o outro de uma maneira mais simples e que ele entenda o que você está falando, né? E muitas vezes a gente só fala, joga a informação e sai. E aí, o tutor não entendeu, né? Será que ele não entendeu ou será que você que não explicou direito? Né? Tem isso também. Então a gente tem que refletir também um pouquinho sobre isso, tá? Por exemplo, as palavras que a gente usa nessa hora, né? Às vezes você fala, olha, tem risco de óbito. O tutor fala, não, tudo bem, vamos fazer. E o animal morre. O tutor sabia o que era óbito? Ficou claro para ele que óbito era morte? Ou não? E aí? Pra gente é muito óbvio um termo técnico. Pro tutor, às vezes, não. Tem relatos, inclusive, né, ao redor do mundo aí de tutores em que foi recomendada a eutanásia, por exemplo, do animal, o tutor autorizou, achando que era uma aplicação de medicamento e que o animal ia melhorar. E o animal foi eutanasiado, ele foi buscar o animal para ir para casa para usar a aplicação do medicamento. Olha o quão sério é isso, gente. Vocês imaginam uma situação dessa? Então, isso é muito sério. E a gente tem que usar palavras simples nessa hora. Tá? Eu não vou conseguir entrar muito detalhes aqui de comunicação de más notícias, mas só uns pontinhos aí para a gente se atentar também que podem fazer diferença na nossa comunicação no dia a dia, tá? A fase da barganha também, que é aquela fase da negociação, né? E a gente vê muito tutor com animal, de tipo, ai, Fluffy, melhora logo, você tem que ficar bom logo, se você melhorar, o papai vai te dar mais atenção, a gente vai passear mais, vai andar de carro que você tanto gosta, né? Isso também faz parte muitas vezes do processo. A depressão é muito aquele momento de introspecção, né, de tristeza mesmo, que você vai ficar mais quieto. Eu estou muito triste, então eu não consigo sair da minha cama, eu só quero deitar, eu só quero chorar, eu não tenho fome, eu não consigo tomar banho, eu estou muito triste mesmo. E o luto é um processo natural, tá? Isso é fisiológico. Não é doença. Por mais que a gente está patologizando tudo hoje em dia, o luto é natural, ok? É natural você ficar triste, é natural você sentir isso. O que pode acontecer é uma evolução para um luto patológico, né? Um luto complicado, na verdade, que a gente chama, que é aquele luto que não está sendo elaborado de uma maneira muito adequada, está sendo muito pesado, e aí realmente vai precisar de psicoterapia para ajudar nesse processo, tá bom? E a gente também pode encaminhar para o psicólogo, ok? E nós mesmos devemos fazer psicoterapia. Todo médico veterinário e toda médica veterinária deve fazer acompanhamento psicológico para ajudar nessa parte da rotina também, tá bom? Fica a dica. Terapia é vida, gente. E nesse processo da depressão também, muitas vezes o sistema imune vai cair.
né? Vai ter uma quedinha ali, porque a gente vai ter alterações físicas também, né? Então, muitas vezes a gente fica mais suscetível à gripe, por exemplo, a gente fica mais distraído, né? É muito comum os tutores ou as pessoas que estão lutadas, né, baterem o carro, se cortarem quando estão fazendo comida, por exemplo, né? Porque você fica mais distraído mesmo. Né? Então, por isso que nessa hora estar ali do lado, né, estar presente, muitas vezes um silêncio presente, às vezes você não precisa falar nada, né? Mas estar ali dando esse suporte é super importante. E depois a aceitação, né? Que é quando você conseguiu elaborar essas fases, entendeu o que aconteceu, não tem nada mais que eu possa fazer a respeito disso, né? A morte aconteceu, mas eu vou levar essas lembranças no meu peito para sempre, eu vou me lembrar, vão vir lágrimas, mas tudo bem, eu vou seguir, eu vou continuar com essas memórias e com essa dor aqui que está diminuindo a cada dia mais e achando um lugar confortável para morar para sempre ali no meu peito, né? Então a gente vai levando todas essas lembranças, todas essas memórias e esse processo todo. Aqui é o que a gente acha que é o processo de luto, né? Essa linha aqui, a gente pega a dor, vai lá, solidão, e opa, sobrevivi, tá tudo bem. E na verdade o luto é isso daqui. É uma coisa que não é linear, não dá pra gente prever. A gente fala que o luto é uma montanha-russa no escuro, né? Tem dias que você tá bem e tem dias que você não vai estar bem. Às vezes eu ouvi uma música que me lembrou, eu senti um cheiro que me lembrou, né? Eu acordei um dia, sonhei, eu tive uma lembrança, né? Por mais que esse serzinho vai estar vivo dentro do meu coração para sempre, vai dar saudade de sentir um cheiro, de dar um abraço, de sentir um toque, né? E essas lembranças vão vir. E vai ter dia que você vai querer chorar. E vai ter dia que não vai estar tudo bem. E tá tudo bem, não estar tudo bem. Né? Então faz parte do processo. Temos também o luto antecipatório, que é muito importante a gente falar, que é o quê? O luto, como a gente viu, né, essa adaptação a essa perda, quando tem perda de vínculo, vai acontecer o luto. O luto antecipatório, ele começa antes da morte, antes da perda propriamente dita do vínculo. Então, provavelmente a gente vai ter que internar esse paciente, por exemplo, e o tutor começa a chorar. Ele já entra nesse processo de luto. Por quê? O internamento, né, a gente afastou a morte da gente, a gente hospitalizou a morte, que a gente fala, né? Hospital, clínica é lugar que as pessoas e os animais morrem, não é mais em casa, como antigamente, onde a gente cuidava dos corpos, a gente dava banho no cadáver, a gente ficava velando ali no próprio quarto, né? A gente tinha a possibilidade de se despedir de quem a gente amava, né? A gente se afastou disso. Hoje morrer é um processo solitário, né? E já passou da hora da gente desconstruir isso, né? Então, isso afastou a gente daquilo. Lembra que eu falei que a gente se afasta, a gente não entende, a gente não. É tudo muito obscuro. Então, quando você fala, olha, ele vai precisar ficar internado, o tutor já falou, é grave, pode morrer. Já começa o processo de luto ali. Não aconteceu a perda ainda, mas ele já parou para pensar sobre. Muitas vezes o diagnóstico de uma doença grave também já inicia o processo de luto antecipatório. Tá? Então, a gente pode também acolher isso da melhor maneira, né? Mostrando muitas vezes a internação, onde o animal vai ficar, o cuidado que ele vai receber, olha, ele não vai ficar abandonado, vai ter alguém aqui com ele, né? Isso já ajuda a trazer mais conforto, a esclarecendo coisas, dúvidas sobre o diagnóstico, por exemplo, e validando esses sentimentos. Né? Olha, eu sinto muito mesmo, infelizmente, né, as notícias são essas, tem um lenço aqui para você, sua sonarista, tem um copo de água aqui para você, né? Tudo isso ajuda, é acolher, né? E o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? Ou o luto não autorizado, né? É o que a gente vivencia ainda na sociedade por animais não humanos, tá? Lembra que o luto também tem influências socioculturais, né? Então, por exemplo, se você tá triste porque o seu pai ou a sua mãe ou algum membro humano da sua família morreu, as pessoas compadecem. Caramba, sinto muito. Ou meus pêsames. Nunca falei meus pêsames, tá? Meus pêsames significa o seu peso pesa em mim. Olha que coisa chata. Ah, tá pesado, sai daqui. Não quero você aqui. Então, meus pêsames não é legal usar, tá? Não é de bom tom. E tudo bem, a gente fala isso, por isso que é importante a gente conversar para entender o peso das palavras, né? Então, se morre um membro humano da família, a gente se compadece, você é empático, você tem uma ligação ali, porque você imagina como é que é, né? Pode ser uma empatia cognitiva, que seja, mas muitas vezes é uma empatia emocional, você se coloca ali no lugar do outro. Quando a pessoa chega para você e fala, eu tô triste, nossa, mas o que aconteceu? Meu cachorro morreu. Né? Hoje em dia, cachorro ainda é mais bem aceito, mas vamos extrapolar. Eu tô triste, meu hamster morreu. Caramba, mas para de ser bobo, é só um hamster, você compra outro, é baratinho, né? Olha aí, isso é um luto não reconhecido, não autorizado. A sua dor não foi autorizada. Para de ser trouxa, para de ser fraco, reage. É só um hamster, você compra outro.
né? Essa pessoa não respeitou o vínculo que você tinha com aquele animal, não respeitou a sua dor, né? E isso é muito complicado e torna o processo de luto muito solitário e até traz um processo de auto-julgamento que às vezes a gente tem por, nossa, eu tô sofrendo por causa disso, né? Mas só eu sei o quanto eu amei esse hamster, né? E isso a gente vive dentro da nossa profissão, gente. O médico veterinário tem um luto não reconhecido. Quantas vezes a gente não vai desabafar com alguém às vezes, né? E eu vou contar um relato pessoal mesmo. Teve um dia que eu liguei para minha mãe, né? Tava muito triste. Eu falei, mãe, meu paciente morreu, tô triste, chorando no telefone com ela lá. Ah, filha, mas é sua profissão, né? Você escolheu isso. Poxa, mãe, eu sei, mas tipo, não era isso que eu queria ouvir, sabe? Então, isso quer dizer que minha mãe é um monstro demoníaco que me odeia? Não, não quer dizer. Quer dizer que ela não tem essa identificação porque ela não sabe como é a minha rotina. Ela não sabe o que eu passo. De certa forma, ela tá certa, eu escolhi isso. Mas isso não acolhe, entende? Isso quer dizer que minha mãe é do mal? Não, não é. E muitas vezes a gente vai desabafar com alguém, né, com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com o amigo, que não tem a noção da nossa rotina, e é isso que a gente ouve. Ai, caramba, né? Sinto muito, mas tipo, você escolheu isso, né? Isso não é acolhimento, né? Então, assim, não quer dizer que essas pessoas são horríveis? Não, elas só não sabem lidar com a situação, porque a gente já não sabe lidar normalmente, né? Então, o nosso luto médico veterinário não é reconhecido por isso e também pelos próprios colegas, muitas vezes, né? Onde aqueles colegas já foram educados naquele modo de ser frio, sistemático, eu não posso me envolver com o meu paciente, isso é coisa de gente fraca, antiético, não pode, né? E aí ele te julga. Ah, mas você tá chorando? Mas é assim mesmo, para, tem outro paciente ali para ser atendido, né? Então, não é desse tipo de pessoa que você vai precisar nesse momento para te acolher, tá bom? Quer dizer que a pessoa é ruim? De novo, não. Mas evita conversar sobre isso com essa pessoa, porque ela não vai te acolher e pode piorar o teu sentimento, tá? Então, a gente precisa ter uma rede de apoio extremamente importante. Então, muitas vezes, profissionais que trabalham com a gente podem entender um pouco melhor e podem auxiliar a gente a acolher esse luto da melhor maneira possível. E um ponto muito importante: o nosso luto não é reconhecido por nós mesmos. Eu não valido o meu luto. Quem é que valida a própria dor? Se você valida, parabéns por isso, porque não é uma coisa fácil e a gente não tem educação para isso também, né? Isso é muito importante, a gente se validar, se permitir sentir o que a gente precisa sentir. Eu tô triste, põe isso para fora, chora, dá uma pausa, toma uma água, respira, né? Por quê? A gente não sabe lidar com isso, a gente se distancia tanto, a gente se gela tanto, que a gente acha que a gente vai ficar imune. Mas não. Na verdade, o que acontece? As bordoadas, elas vão vir. A nossa profissão é uma profissão que machuca. E a gente tem que ter noção disso. A gente escolheu entrar na vida das pessoas no momento de maior sofrimento delas. A gente não tem essa noção muitas vezes, né? A gente vai para a veterinária por quê? Porque a gente odeia a gente, né? Odiamos pessoas, começa por aí, porque a gente ama bichinhos fofos e quer cuidar deles. Ponto. Acabou aí, né? Os bichinhos fofos vão morrer muitas vezes, a gente vai estar ali com eles, e o que a gente vai validar é com pessoas, né? Então, olha lá, já vamos desconstruir isso aí. Então, a gente entra no mundo dessas famílias, né, de muito sofrimento. Como é que a gente lida com isso? E o fato de você estar se distanciando, não se envolvendo e gelado ali, frio, né, não quer dizer que você não vai estar se machucando. Então, as bordoadas, elas vão vir. E o melhor jeito de lidar com elas é reconhecer. Por exemplo, se você está com um machucado na sua mão, como é que você vai lidar com esse machucado? Deixa aquela parte quieta, põe um curativo, põe um band-aid, espera cicatrizar, né? Mas desde que tenha meios para cicatrizar. O que acontece é, vamos pensar, se a gente coloca gelo no nosso dedo, amortece, certo? Se eu pegar um bisturi, nessa parte que eu amorteci com gelo, e passar aqui, eu não vou estar sentindo a dor, mas quer dizer que não machucou? Vai machucar. Você só não vai estar sentindo ali na hora, mas o machucado fica. E quando você tem um estímulo crônico nesse machucado, você vai ficar com uma dor crônica, né? E isso vai chegar a um ponto que muitas vezes vai abrir uma porta para infecção, isso vai te derrubar. E é justamente isso que acontece. A gente se distancia nessa ideia de, não vou me envolver, tá tudo bem, você vai cansar. Chega uma hora que você não vai dar conta. Tá? Então, é difícil sim, nossa rotina não é fácil, mas a gente vai lidar os nossos sentimentos e saber o que a gente consegue dar conta, o que a gente não consegue dar conta, e que tá tudo bem, é fundamental, tá bom? A gente também tem que falar sobre empatia e compaixão, meu tempo tá acabando, mas a gente tem um pouquinho de coisa para falar ainda, mas eu juro que eu vou acelerar aqui. A empatia e a compaixão são extremamente importantes, né? A empatia é a palavra da moda e a gente tem que tomar muito cuidado com a empatia, tá? Existem 3 tipos de empatia principais, né? Que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e a preocupação empática, tá? E se a gente para só na empatia, que é basicamente o quê? Resumidamente é se colocar no lugar do outro. Só que você não é o outro.
né? E se você se coloca no lugar do outro, e ok, eu tô me colocando no lugar do outro, mas o que eu posso fazer com o outro para ajudar ele a passar por essa situação? Vamos pensar, tem uma pessoa se afogando na minha frente. E caramba, essa pessoa está se afogando. Eu pulo na água para ajudá-la. Eu fui empático. Eu pulei na água com ela, me molhei com ela, né? Mas eu não sei nadar. E agora? Eu vou afundar com essa pessoa. E o saber nadar é o quê? É a compaixão, né? É você ter essas ferramentas para ajudar durante esse processo de dor, né? Então, por exemplo, eu sou compassivo, quando eu pulo na água eu consigo nadar, né? E às vezes eu não vou conseguir salvar a pessoa do afogamento, porque é isso, a gente não vai conseguir salvar todo mundo, a gente não vai conseguir curar as dores de todo mundo e tá tudo bem também, mas a gente vai dar o nosso melhor. Mas mesmo se eu não conseguir salvar essa pessoa do afogamento, eu tenho meios para sair dessa água, né? Eu vou sair molhado, vou sair encharcado, destruído, mas eu vou sair. E eu vou me secar, eu vou me reestruturar e vou conseguir, né? Então é justamente isso, tá? Porque quando a gente para na empatia, a gente afunda junto. E a gente não vai salvar nenhum outro e a gente vai se afogar junto também. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Bem resumão, tá, gente? Aqui também essa tirinha, ela demonstra muito isso, né? O famoso faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, né? E não é isso, gente, porque se você faz pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, tá sendo sobre você e não sobre o outro. O que o outro precisa? Não é a mesma necessidade sua, né? O outro não é você, ele não tem a mesma história de vida, ele não tem o mesmo medo, os mesmos traumas, as mesmas preocupações que você. Então é a gente saber o que o outro precisa, né? É difícil, não é fácil. Mas a gente vai utilizar métodos de comunicação não verbal, da empatia, da compaixão, né, de estar ali presente, né, de perguntar muitas vezes, né, que a gente tem tanto medo assim, de tocar no assunto. Então, muitas vezes, por exemplo, eu adoro abraços, o outro odeia abraço. Eu vou lá e vou dar um abraço na pessoa porque eu gostaria que desse um abraço. Eu tomo um soco na cara, porque a outra pessoa não gosta que encostem nela, por exemplo. Não fecha muita conta, né? Então, é saber mesmo o que a gente pode fazer para ajudar o outro, né? As frases que a gente mais utiliza nessa hora, por quê? A gente não suporta ver pessoas chorando, seja um colega de profissão, ou seja, tipo, qualquer outra pessoa, né? Então a gente quer aliviar aquele sofrimento imediato, só que esteja muito claro na sua cabeça, você não vai aliviar de imediato, né? Você pode ajudar a aliviar um pouquinho, mas você não vai fazer a pessoa que acabou de perder um animal ali na sua frente sair sorrindo do consultório, né? Então tá tudo bem. Mas não use frases como, por exemplo, não fica assim. Por que eu não posso ficar triste? Né? E isso, assim, são coisas que a gente fala, tenho certeza que todo mundo aqui já falou, né? Eu já falei também quase todas essas, e a gente não percebe o impacto que essa frase tem, né? Ó, não fica assim, foi melhor assim. Foi melhor assim para quem, amor? Me fala para quem foi melhor, foi a morte do bicho. Complicado. E às vezes o próprio tutor vai falar isso pra gente, né? Você precisa ser forte, olha lá de novo. Para de ser triste, você é fraco. Seja forte, tenha força, né? E a gente fala na boa intenção, né? Mas machuca. Muitas vezes machuca bastante, né? Você tem outros para cuidar, de novo, ó, invalidando. Você não tem direito de estar triste e chateado porque você tem outros para cuidar. Você tem que estar bem o tempo todo. Aquela positividade tóxica das redes sociais atualmente, né? Tipo, Deus quis assim. Caramba, Deus, que sacanagem, né? Você já induz um sofrimento espiritual ali na família. Descansou. Quem deita para descansar, descansa e volta, né? Não descansou, não. Ele dormiu, né? E ele dormiu, a gente toma muito cuidado. Tem psicólogo que relata que crianças desenvolvem distúrbios de sono porque falaram para ela que a vovó foi dormir, que o cachorrinho foi dormir, e eles nunca mais acordaram, nunca mais voltaram, porque eles morreram. E ela acha que se ela for dormir, ela nunca mais vai acordar e nunca mais vai ver o papai e a mamãe. E aí a criança desenvolve insônia, por exemplo, por causa disso. Uma simples frase, gente. Muito cuidado. Já era velhinho, né? Aí você fala isso pro tutor idoso. Mas ele já era velhinho, né, dona Neide? O que a dona Neide entende? Tô na lista de chamada, sou a próxima, né? Cuidado, eu mesmo já falei isso várias vezes, tá? Então, assim, reflexões, né? De novo, a gente fala na boa intenção, né? Às vezes até a própria dona Neide vai falar isso pra gente. Você precisa esquecer, segue em frente. Que dor. A gente já morreu, gente. A gente precisa lembrar, a gente precisa honrar e seguir em frente. Você pode seguir em frente com aquela lembrança, você pode seguir em frente com aquele amor, não invalida, sabe? Então, cuidado. E eu sei como você está se sentindo. Isso é a empatia mais vazia que a gente pode utilizar, porque não tem como você saber como o outro está se sentindo. Você pode imaginar,
mas você não é o outro. Você não tem aquela história, você não tem aquela vida, você não tem aquela vivência, você não tem aqueles medos, aquelas lembranças. É impossível saber como você está se sentindo. A gente pode imaginar, a gente pode tentar acolher, mas saber mesmo, não dá. Muitas vezes, o que a gente faz nessa hora? Fica em silêncio. Né? A escuta ativa e o silêncio presente são chaves do sucesso. O que é isso? Escuta ativa, ouça o que o outro tem para te falar. A família muitas vezes vai lembrar dos momentos que o animal chegou, vai lembrar dos momentos do adoecimento, né? Vai lembrar de tudo que ele aprontou ali na casa, do momento da despedida, e a gente pode estar ali ouvindo ativamente. Ouvir ativamente é, não vou estar no meu celular ouvindo o que você está falando, desliga o celular, esteja ali com a família, né? Simplesmente isso, ouça com o coração e com os ouvidos, né? E o silêncio presente, que é o quê? Às vezes não tem nada para falar que vai melhorar aquela situação, mas você pode estar ali. Que às vezes é isso que eu falo, olha, nada do que eu vou falar para você agora vai amenizar essa situação, e eu sinto muito mesmo por toda essa dor que você está sentindo agora, mas eu estou aqui com você. Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu estou aqui. Tem um lenço para você assoar o seu nariz, tem um copo de água se você quiser. Toma o seu tempo, eu estou aqui com você. Se você quiser me falar alguma coisa, eu estou aqui. Se não, eu estou aqui também, tá? E justamente isso, às vezes só isso já dá um apoio. Né, um apoio a mais ali que muitas vezes a pessoa não tem nem na própria família para lidar com isso. E o seu colega de trabalho também não muitas vezes, tá? Então, médicos veterinários, univos e vamos nos cuidar. O processo de despedida, ele também faz parte, né? Um ritual que a gente tem socialmente, os velórios, né? Extremamente importante a gente validar. Essas fotos são da Amanda Stronza, tá? Tem o arroba do Instagram dela embaixo. É uma antropóloga que encontra animais atropelados em estradas e ela orna os corpinhos deles, né? Com flores em honra dessa vida que foi tirada tão tragicamente, né? Eu acho o trabalho dela maravilhoso, eu sempre me emociono com as postagens dela. E muitas vezes o doutor quer se despedir, ele quer ter esse processo de despedida, né, do velório, mais com o paciente, mas ele tem vergonha. Ele não quer te falar porque ele acha que ele vai ser julgado, porque muitos médicos veterinários julgam, ou porque ele já é julgado em casa ou pela sociedade por estar sofrendo por aquele animal. Isso faz muita diferença, gente. Muitas pessoas precisam disso para elaborar o luto de uma maneira mais adequada. E mesmo se despedir, é a última vez que você vai estar vendo aquele corpinho. Por mais que ele vai estar vivo para sempre no seu coração, é a última vez que você vai ter a chance de sentir o toque dele, sentir o pelo, né, olhar para ele pela última vez, antes dele começar a se decompor. Né? Então, isso é muito importante para muitas famílias. Eu sempre gosto de possibilitar isso. Ainda é um processo muito caro, a gente sabe, a cremação, né, e o processo funerário PET, assim como o humano, né? Mas muitas vezes não precisa ser nem algo muito elaborado. A gente conversar com a família sobre, olha, você gostaria de se despedir, você gostaria de ver o corpinho, é importante para você, não é? Qualquer decisão vai estar válida, tá? Muitas famílias querem, eu sempre falo, se você quiser enterrá-lo, né, você pode trazer uma caixinha, a gente coloca umas flores, se for importante para vocês, ou então animais menores, né, que não tem nenhum risco zoonótico, por exemplo, eu sempre recomendo pegar um vaso grande, colocar o animalzinho ali, as famílias colocam uma planta simbólica em cima, e eu sempre recebo fotos quando eles fazem isso, eles, olha, o Billy floresceu esse ano, olha que flor linda que ele está dando, né, e a gente tem essa lembrança ali, para muitas famílias isso é muito importante, e para outras isso é o fim do mundo. Então a gente também tem que sempre respeitar isso. Não existe uma regra, tá? Mas muitas vezes só da gente conversar sobre isso e mostrar essa possibilidade, a família cria uma força mais ali para estar nesse processo de despedida sem julgamentos. Muitos querem que a gente esteja presente, eu já participei de diversos velórios, eles gostam de fazer orações muitas vezes, nós que participamos do cuidado também somos importantes nessa hora, tá? E vá sem medo, vá como humano, além de médico veterinário. Não tem problema se você chorar, o importante é que você vai estar ali. E se você quiser, claro, e se permitir, tá ali, né? Como eu disse, não é uma regra, tá? Mas isso é um fato importante. O luto nos animais não humanos também é presente, a gente ainda tem pouca compreensão sobre isso, é um dos meus objetos de pesquisa atualmente, tá? A gente ainda não compreende muito bem, mas a gente vê padrões que acontecem, principalmente em animais gregários, né? Ou animais que convivem. Muitas vezes, se você não mostra o corpinho, ou se ele não entende que aquele companheiro que viveu com ele morreu, isso pode desenvolver comportamentos estereotipados e pode trazer alguns outros probleminhas ali que poderiam ser evitados, né? Às vezes, quando você mostra o corpinho, ele entende que o animal morreu, ele entende mais fácil. Ele, opa, morreu, ok, eu entendi. Às vezes ele fica 1 ou 2 dias ali, reduz o apetite, ele fica mais introspectivo, né? É bom dar uma atençãozinha especial. Como eu disse, a alteração física do luto também, a gente vai ter alteração de imunidade, então pode vir uma doencinha, alguma coisa ali que vai aparecer. A gente tem que ficar um pouquinho mais alerta com isso, tá? Mas muitas vezes, quando a gente não mostra, quando o animal também não tem a possibilidade de se despedir do seu companheiro, às vezes vem alguns comportamentos estereotipados, por exemplo, porque ele vai ter uma sensação de abandono,
né? E o próprio processo de domesticação dos animais já muda muito essa parte do psicológico deles, né? Então vem algumas coisas mais exacerbadas aí. Então muitas vezes pode ser uma demanda do tutor também de querer trazer um outro animal para se despedir daquele paciente, né? Então isso também deve ser respeitado e pode ser acolhido nessa hora também, tá? Nós, né, a gente vive no, eu preciso dar conta, eu sou profissional da saúde, eu tenho que dar conta, e é isso aí, eu preciso dar conta disso e eu não busco ajuda, porque a gente é ensinado que eu preciso dar conta. E às vezes nem é ensinado, né, a gente coloca isso na nossa cabeça. Você não vai dar conta sozinho, é impossível, tá? Pode até que ser por um tempo, pode, mas você não precisa passar por isso. Você pode buscar ajuda, não é feio, não é errado, não é antiético. Por isso que eu falo, terapia para todos, tá? Quando a gente fala que eu preciso dar conta, a gente não vai buscar ajuda e torna esse processo muito mais doloroso, muito mais difícil. A gente precisa falar sobre saúde mental também, né? E como é que a gente vai cuidar se a gente não foi cuidado ou se a gente não se cuida? A conta não fecha, né, gente? A gente vive em tempos em que é bonito você falar, eu não parei para almoçar hoje, faz 2 noites que eu não durmo porque eu tô dando plantão. Eu trabalhei o final de semana todo, eu tô há 2 anos sem férias. Isso é horrível, isso é horrível. Não vamos romantizar essa exploração que a gente vive, essas mutilações diárias que a gente faz com a gente. Você tem que almoçar, você tem que jantar, você tem que ter final de semana, você tem que descansar. Descanso é necessário, é fundamental para a gente dar conta do processo. Então, não vamos romantizar isso. Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não está se cuidando? Não fecha a conta. E aí você faz um cuidado bem mal feito, né? Com você mesmo, inclusive. A reorganização é muito mais difícil quando a gente passa por esse processo todo sozinho, né? Isso leva à exaustão e a gente não dá conta. Isso pode ser ao longo de meses, semanas, anos, tá? Então é muito importante esse autocuidado, tá? Esse episódio do Midnight Gospel é maravilhoso, né? Não há como evitar o coração partido. Então, o que eu faço quando eu sofrer? Você chora e tá tudo bem, não tem problema. É o que eu sempre falo. Quando a bad, né, que é aquela tristeza, ela bate na sua porta, você abre a porta pra bad entrar. Vem, bad, vem aqui comigo. Vamos tomar um vinhozinho, vamos comer um brigadeiro, vamos chorar um pouquinho, assistir um filme triste. Isso também faz parte da reorganização. Você exteriorizar, expor esse sentimento, essas lágrimas, né, essa coisa ruim pra fora. E aí, no dia seguinte, geralmente você acorda muito melhor, né? Por quê? Se a bad bate na tua porta e você não abre a porta para bad, você deixar do lado de fora, ela vai lá na academia, ela vai tomar umas bombas, ela vai fazer muita musculação, ela vai fazer crossfit, ela volta bombada, ela arromba a sua porta, ela entra na sua casa, ela te espanca e te deixa no chão chorando em posição fetal. É isso que ela faz. Porque se a gente vivencia, a gente trata ela melhor, ela volta mais fraquinha, né? Agora, se não, você vai acumulando, acumulando, você vai dando mais força para aquilo e ela vem com tudo, gente. Ela destrói, tá? E aí a gente não dá conta mesmo. Então, se permitam, tá? Isso é importante. Uma fala do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Lembra, vocês não são médicos veterinários, assim como eu não sou médico veterinário. Ser médico veterinário faz parte de quem a gente é. Mas a gente tem muito mais coisa além disso. Nós temos as nossas histórias, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas alegrias. E isso molda quem a gente é. E é isso que faz a gente ser único. Né? Então, por quê? Se a gente se afasta e torna aquele profissional mecânico, você vai virar uma máquina. E as máquinas são facilmente substituídas. Lembrem-se disso. Então, quem você é humano é o que te faz único. Os tipos de autocuidado também. Autocuidado não é sinônimo de skincare, tá? Nem máscara de argila, que é o que a gente acha, né? Eu sempre posto isso no Instagram. A máscara de argila tá em dia, mas e o resto? Né? Então, não é sinônimo. Também faz parte, mas não é só isso, tá? Então, autocuidado é físico, emocional, social e espiritual, tá? Tem todas essas dimensões. E é individual. Por isso que o autoconhecimento é importante. Se conheça quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você dá conta, o que você não dá conta. Tudo bem, é você. Mas se conhecer é importante, porque, por exemplo, para você que está me ouvindo, o autocuidado físico para você pode ser fazer academia. Adoro fazer academia. Eu prefiro morrer do que fazer academia. Já não é o meu tipo de autocuidado, entende? Prefiro uma caminhada, né, o ar livre, tudo mais, já é mais minha praia. Então, é muito individual. E esse autoconhecimento é fundamental para a gente dar conta da rotina e o autocuidado, tá? E a conclusão disso, né, é que é justamente isso. A gente tá vivendo todos os dias e a gente vai morrer algum dia,
né? A gente tem que ter essa noção, não sabemos quando, porque isso faz a gente redimensionar um pouco os nossos problemas, isso faz a gente redimensionar um pouco os nossos dias, né? Tem dia que vai estar tudo muito ruim, mas tem dia que vai ter uma coisinha boa, e tem dia que vai ter, tá tudo bem, e vai ter uma coisinha ruim, e é isso, né? E aqui essa tirinha do Charlie Brown e do Snoopy lembra muito a gente disso, né? O Charlie Brown fala, só se vive uma vez, Snoopy, né? Aquela frase que a gente usa para fazer merda, né? Tipo, só se vive uma vez, vamos lá, tipo, e aí morre, né? E o Snoopy tá falando, o Snoopy é paliativista, né? Que a gente fala, errado, só se morre uma vez. Nós vivemos todos os dias. E é justamente isso, a gente vive todos os dias, a gente só vai morrer uma vez. Lembra que morte e vida não são opostos, né? E que a gente possa mudar o nosso foco em ter muitos dias de vida, ao invés de ter muitos dias de vida, que a gente tenha mais vida nos nossos dias e dos nossos pacientes. Essa frase do Ursinho Pooh também é muito incrível, eu gosto muito de utilizar ela, né? Que sorte a minha em ter algo que faz com que dizer adeus seja tão difícil, né? Se tá difícil dizer adeus, se tá difícil de se despedir, é porque tem muito amor ali envolvido, né? E que bom que a gente pôde vivenciar esse amor, que bom que a gente tem essa história, que bom que a gente tem essa cicatrizinha no nosso coração que vai lembrar para sempre a gente que a gente amou muito um dia e que esse amor vai continuar sempre com a gente nessas lembranças, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Aqui estão os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail. Se eu puder ajudar em alguma coisa, podem entrar em contato, tá? E é justamente isso, assim. Acho que o resumo da nossa conversa, como eu disse, não tem uma resposta de como lidar, mas tem esses nortes que podem ajudar e essas reflexões que a gente deve ter para ver como é que a gente lida com a morte mesmo, socialmente falando, culturalmente falando e profissionalmente falando, né? Espero que tenhamos algumas reflexões importantes e estou aberto aí para a gente conversar e trocar uma ideia agora. Antes de mais nada, queria agradecer o médico veterinário Rafael pela disponibilidade, né, pela presença do nosso evento e por essa palestra incrível. Chego, estou um pouco triste, né, por já ter acabado, infelizmente. E antes de ir para nossas perguntas, só avisar que o link para o formulário de presença já está no nosso chat do YouTube. E, Rafael, já partindo para a próxima, para a primeira pergunta, a Fernanda quer saber, dizem que a pior morte para o médico é a primeira que ele presencia. Você concorda? Depende. Não posso concordar, concordo parcialmente. Vamos lá. Por quê? Depende de quem é esse médico. Como é lidar com a morte para ele? Né? Será que ele já tem um processo, ele já lidou com a morte outras vezes? Porque lembra, esse médico também é uma pessoa, né? Então, como é que foi essa experiência de morte dele? Às vezes ele perdeu alguém quando ele era criança, às vezes ele já perdeu várias pessoas que ele conhece, né? Acho que o que ela perguntou é do paciente, né? Às vezes pode ser o primeiro paciente que ele está perdendo. Pode ser que seja muito horrível, pode ser que não. Como é que ele lida com a morte? Como é que ele vê isso? Como é que ele foi educado em relação a isso? Acho que não dá para a gente afirmar 100% isso, não. Acho que é muito individual mesmo. Pode ser que seja horrível e pode ser que seja muito tranquilo. Depende da compreensão que você tem de como você mesmo lida com isso. Uhum. A próxima é da Camila. Como proceder quando o tutor escolhe eutanasiar sem necessidade? Por exemplo, quando não quer mais o animal ou não possui condições para o tratamento? Então, aí a gente também tem esse valor ético para ver o que está acontecendo, né? Eutanasia é um animal que não tem indicação, não é correto, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é orientar o tutor em relação a isso, né? E em casos onde realmente não seja indicada a eutanásia, né, e que tenha outros veterinários, por exemplo, que ele possa encaminhar por perto, você pode se recusar a fazer o procedimento, né? Eu não lembro certamente, eu acho que são 3 quilômetros ou 10 quilômetros de distância, tá? Isso está na lei, tá? Tipo, você não é obrigado a fazer uma eutanásia caso não tenha indicação. Tá? Então, o tutor quer fazer, ok, conversa com ele, fala, olha, não tem indicação, a gente pode cuidar, a gente pode fazer isso, e ok, vamos ver como é que a gente vai caminhar em relação a isso, mas deixar tudo muito bem claro, né, que nós não somos obrigados a fazer esse procedimento quando não tem indicação clínica para isso. Agora, se tem indicação, é outra história, né, aí a gente tem que ver como é que a gente vai abordar isso dependendo do caso, tá? Não tem muito uma regra, mas deixar tudo muito claro com o tutor, muito comunicado, né, em relação a todas essas problemáticas é importante. Uhum. A próxima é da Samara. Qual o conselho, como médico veterinário, podemos passar para os tutores para confortá-los? O que dizer para o tutor nesse momento? Uma palavra confortável, uma conversa sobre a morte? Depende. Não tem muito uma regra também, gente. Vocês querem me matar, né? Eu sempre vou responder tudo depende, porque é justamente isso. Quem é esse tutor?
né? O quão sofrido para ele está sendo isso, né? Qual foi a história desse paciente? O quanto você tem de contato, quanto você tem de intimidade, quanto você sabe sobre esse tutor, né? Então, assim, não tem muito uma regra. O que a gente pode fazer é estar ali presente, né? Mostrar que a gente está ali para ele e muitas vezes dar a chance dele falar, né? Às vezes o tutor é que vai te direcionar, ele vai conversar, ele vai desabafar. Às vezes ele não precisa de nada, às vezes só precisa que você ouça ele. E às vezes ele também não gosta de falar, às vezes ele quer ir para casa dele o mais rápido possível porque ele é mais introspectivo e ele quer ficar sozinho no canto dele sofrendo, né? Então, assim, não tem muito uma regra, mas acho que uma coisa que traz muito conforto, que eu vejo assim, geralmente, é permitir o tutor falar sobre. Isso é um acolhimento muito importante que eles não têm muitas vezes, eles sempre agradecem. Obrigado, doutor, por ter deixado eu falar, obrigado, doutor, por esse acolhimento. E às vezes você não fez nada, você só estava ali com um lencinho, com uma água, ouvindo o que ele estava te falando, e ouvindo de coração mesmo, né, estando ali presente. Isso já traz muito conforto, porque às vezes essa pessoa não tem ninguém para conversar. A gente recebe diversas pessoas na rotina, né? Às vezes ele não tem nem família. Às vezes aquele animal que acabou de morrer era tudo que ele tinha, né? E isso a gente vê muito, assim. Doutor, eu não sei o que vai ser da minha vida agora, eu só tenho esse bichinho na minha vida. É por causa dele que eu me sinto útil. E agora nem ele eu tenho mais. Então, é difícil. Com o que essa pessoa vai conversar? Né? Então, às vezes, a gente vai ser esse porto seguro, digamos assim, de poder estar ali para acolher e pelo menos ouvir o que ele tem para falar para a gente. E isso faz toda a diferença, eu garanto para vocês. A Andrea está perguntando qual a melhor forma de lidar com um tutor que não aceita a morte do animal. Aí vamos lá, o que é não aceitar a morte? Qual foi a morte? Qual foi a condição da morte? Né? Ele não aceita que o animal morreu ou ele está muito triste porque o animal morreu? Né? E é justamente isso, assim, o que é não aceitar? Que às vezes o não aceitar é a tristeza que ele está ali. A gente fala, nossa, ele não tá aceitando, né? E direto a gente é chamado para conversar, tipo, Rafa, vai conversar com a família porque ele não está aceitando a doença ou não está aceitando. E às vezes a gente chega lá, não é que ele não tá aceitando, ele só tá triste. Ele tá chorando, ele tá, tipo, magoado, ele tá esbravejando porque não tem cura. E o que a gente pode fazer também é acolher nessa hora, né? Então, assim, é mostrar para ele, é estar ali com ele, né? E aí eu tô abrindo outra reflexão, tá, Andréia? Não sei se eu tô respondendo a tua pergunta, posso estar te devolvendo outra pergunta, mas o que é esse não aceitar? Né? Às vezes é só tristeza. Às vezes é só uma demonstração de tristeza mesmo. E às vezes realmente ele não está aceitando porque ele pode estar naquela fase da negação do luto. Né? Às vezes é uma coisa momentânea que vai passar, é uma coisa que de repente você vai ter que ter uma outra conversa com ele, é uma coisa que de repente ele se acalma, ele consegue raciocinar um pouco melhor, né? Então muitas vezes dá esse substrato, esse suporte, de repente deixar ele num lugar mais quieto, tá ali com ele, oferecer uma água, né? Ouvir, perguntar o que está mais te frustrando, né? Por que o senhor tá bravo? Ou o que mais está incomodando, né? Eu sinto muito mesmo, eu não consigo nem imaginar o que o senhor está sentindo, mas eu posso te ajudar de alguma forma, né? Isso já abre um portal de possibilidades ali para você conseguir acolher, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas qualquer coisa pergunta aí de novo. A próxima é da Camila. Durante toda a sua carreira, houve algum momento que você presenciou a morte de um paciente por erro médico? Sim, como que foi? Por erro médico, assim, já aconteceu. Já aconteceu e a gente já recebeu muitos pacientes encaminhados também, com diversos erros. Acho que, assim, errar a gente tem que estar sujeito, né, gente? Não tem como, e assim, também não cabe muito a nós ficar julgando e apontando dedos, assim. Mas tem situações em que eu vejo muito, assim, dentro dos cuidados paliativos principalmente, a gente vê muitas medidas invasivas desnecessárias com os pacientes, tá? Muito paciente muitas vezes já está em processo ativo de morte, aquilo que eu falei, né? A gente entender a fisiologia desse processo para saber o que vai ser proporcional de cuidado naquele momento. Não alimentar o paciente que não tem mais enzima para digerir, né? Que não está mais com apetite e tudo mais. Então, é difícil também reconhecer isso, tá? Mas a gente vê muito ainda esses erros, digamos assim, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Durante esses processos. Isso piora muito a condição do paciente e acaba fazendo esse processo de morte ser muito mais sofrido. A próxima é da Fernanda. Existe alguma forma melhor de dizer ao tutor que o animal dele vai morrer ou morreu? Tem formas mais adequadas, assim, dentro da comunicação de umas notícias, a gente sempre faz uma introdução sobre ter uma má notícia, né? Como, por exemplo, olha, infelizmente não tenho boas notícias para dar para o senhor. Pausa. Você fez uma introdução de que a notícia não é boa, né? Às vezes o tutor mesmo vai falar, nossa, doutor, ele morreu, né? Então, o tutor já entendeu, né? E às vezes ele fala, doutor, o quê? E aí você olha, infelizmente ele acabou não aguentando,
e faleceu, né? Existem diversas palavras que podem ser utilizadas. Evita dormir, descansou, tá? Muitas vezes, não aguentou, pode ser utilizado, mas tem tutor que não entende também isso. E quando você vai comunicar uma notícia, às vezes o tutor desliga, e às vezes ele entenderia numa situação normal, mas ali ele tá tão nervoso que ele não tá absorvendo o que você tá falando. Mas é sempre legal você dar uma introdução de que você não vai ter uma notícia boa para falar. Tá? Isso já prepara para o baque que tá para vir. Nunca chega direto e fala, tá? É sempre importante não fazer isso por telefone, tá? Nem por mensagem. Se for presencial, melhor, é sempre mais indicado. Por telefone, às vezes a gente precisa, tem algumas situações em que a gente não consegue não avisar por telefone, né? Principalmente agora na época da pandemia, a gente vivenciou bastante isso. Então é uma coisa que às vezes eu costumo fazer por videochamada, para facilitar, né, tornar um pouco mais pessoal, ou mesmo por telefone quando precisa ser feito. É importante você continuar ali, não dá notícia e desliga, esteja ali para a pessoa, né? Coisa que, por exemplo, na mensagem no WhatsApp, você manda a mensagem escrita e some. Isso não é acolhimento, né? Então não é muito legal. Então, se possível, sempre pessoalmente ou por telefone no máximo, mas esteja ali, tá? Isso é importante. E essas frases de introdução sobre não ter uma boa notícia pode ajudar bastante também a preparar o tutor para a notícia que ele vai receber. O Fernando Mendes perguntou como foi sua primeira vez usando eutanásia? Horrível. Foi horrível, assim, horrível. Hoje eu não faço mais eutanásia, fico muito feliz por causa disso, porque eu trabalho com cuidados paliativos, né? E optei justamente por causa disso. Mas, como eu disse, eu não condeno a eutanásia, eu acho que ela pode ter benefícios, e até hoje eu vejo isso. Muitos dos meus pacientes, quando assim, às vezes a família desiste no meio do caminho, não quero mais fazer cuidados paliativos, tá difícil, eu quero fazer eutanásia. Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para acolher. Eu não faço, mas eu vou acompanhar o procedimento e eu tô ali com eles. Então, é sempre muito difícil, não tem como ser bom, né? E eu acho que quando a gente não sente nada quando faz uma eutanásia, é aí que a gente tem que se preocupar. Porque para onde está indo seus sentimentos? Para onde está indo sua humanidade? Se está normal para vocês, tem alguma coisa errada? Né? Então, assim, é ruim. A gente sabe que muitas vezes é o que vai beneficiar o paciente e que realmente vai trazer mais conforto, mas a gente se sente responsável por aquilo, né? Não é uma sensação gostosa de tipo, que legal, né? É ruim, é sempre muito ruim. A minha primeira vez, eu não lembro, para ser bem sincero para vocês, a primeira vez que eu fiz. Eu acho que eu deletei essa memória, mas eu já fiz muita eutanásia, né? Assim, dentro da área de silvestres, principalmente, a gente não faz tanta, né? Pelo menos dentro da clínica, não. Isso é uma das vantagens também. Mas eu já fiz muitos procedimentos. E, sinceramente, assim, eu não... Tem alguns pontuais que eu me lembro bem, que foram os mais recentes, mas a primeira vez eu confesso que eu não consigo me lembrar para compartilhar com vocês. A Samara perguntou: dizem que os animais, quando sentem que vão morrer, eles se afastam do dono. Tem uma explicação para isso ou é um paradigma que a sociedade associa? Olha, isso tem esse mito, né? E não é nem um mito, assim, a gente vê uns padrões na natureza, isso acontece também com o animal silvestre, tá? Às vezes até o próprio bando isola eles, mas como eu disse, não tem uma regra, tá? A gente vê na prática clínica que tem animal que se afasta e tem animal que espera o tutor chegar, tá? Então não tem uma explicação. De verdade, assim, não acho que seja um paradigma porque acontece, inclusive com humanos. E a gente também não tem essa explicação, tá? Mas acontece sim. A Larissa perguntou: é possível respeitar o processo de morte por ortotanásia na clínica sem confundir o tutor com uma suposta falha de vontade ou empatia para salvar o paciente? Não sei se eu entendi a pergunta, peraí. É possível respeitar o processo de morte por eutanásia na clínica sem confundir o tutor com uma suposta falta de vontade e empatia? Tá, entendi agora. Então, tudo isso tem que ser conversado, né? A gente tem que ver também qual é a vontade do tutor. É isso, assim, enquanto o animal humano não consegue responder por ele, a gente tem que ver o que o tutor deseja. Tem tutor que a ortotanásia é uma coisa que ele prioriza. Eu não quero fazer eutanásia em hipótese alguma, eu quero que ele morra por ortotanásia. Né, eu quero que a morte aconteça do jeito natural. E assim, tem tutor, por exemplo, que quer que morra em casa, tem tutor que quer que morra, não faz questão, pode morrer na clínica. Então, é o que eu sempre falo, no plano de cuidar do paciente, isso tem que estar muito bem delimitado e conversado, né? E às vezes a família quer que o animal morra em casa, mas nem sempre vai ser possível. Vai depender como é que ele está morrendo. Ele está morrendo bem? Ok, mas se ele está morrendo mal, eu não posso deixar esse paciente morrer em casa, ele vai precisar de suporte clínico. Ele tem que vir para a clínica, eu preciso intervir, eu preciso fazer uma sedação paliativa que seja nele, né? E aí eu posso possibilitar a família estar comigo na clínica durante o processo, se é uma coisa que é prioridade para eles. Mas nem sempre, né, vai acontecer. Trabalhar com essa parte da morte é isso, tudo pode acontecer.
Você faz o plano perfeito. Se vai ser do jeito que você planejou, é outra história, gente. Então, assim, tudo isso tem que estar muito bem conversado, né? E aí, assim, o quanto o tutor já sabe sobre morte, o quanto o tutor aceita a morte, sempre eles vão falar, não quero que ele sofra, né? Sempre. Você sempre vai ouvir isso. E é aquilo que eu falei, o que é sofrimento? E a gente vai desmistificar muitas coisas, porque o processo de morrer por si só não é bonito. Lembra que tem as duas rotas. Muitas vezes eles vão para a rota mais tranquila, que é dormindo, e a rota mais complicada, que vai ter convulsão, vai ter um monte de coisa que é feio de ver mesmo. E o tutor associa isso com sofrimento, muitas vezes. Então, cabe a gente desmistificar isso também, de repente fazer uma sedação paliativa, que não é uma eutanásia, tá? É só uma sedação leve mesmo para o paciente morrer sozinho, mas de uma maneira mais tranquila, sem exacerbação de sinais clínicos. Então, tudo isso tem que ser conversado e saber o quanto a família está ciente, está disposta e à vontade da família. É isso que a gente tem que respeitar sempre, tá? E, claro, desde que seja compatível com o que a gente está ali vendo na clínica, como, por exemplo, a pergunta da eutanásia, né? Às vezes, o tutor quer eutanasiar, mas não tem indicação. Então, cabe a nós conversarmos também em relação a estabelecer esses parâmetros, esses critérios, tá? O Maurício está perguntando, você já presenciou tabu dentro da profissão sobre vets que são mais humanizados e demonstram sentimento sobre seus pacientes? Já foi repreendido por acabar chorando depois da eutanásia, no caso ele, quer dizer? Sim, nossa, muitas vezes. Infelizmente acontece muito ainda. A gente vê muito, é o que eu falo, ignora essas pessoas, gente, que essas pessoas já morreram faz tempo, de verdade, assim. Eu chamo de zumbis existenciais, né? Tá ali só existindo, não sabe o que tá fazendo. Mas é justamente isso, assim, a gente ainda tem esse tabu muito grande, não posso chorar, não posso demonstrar, e assim, sinto muito mesmo por vocês terem passado por isso. Eu também já passei por isso, né? E é muito complicado. Até hoje a gente tem essa reprodução, por quê? Às vezes não é nem por maldade, é o que foi ensinado para eles, né? Então, assim, educar, atualizar, então é isso, só te faz humano, tá? Às vezes, claro, se a gente puder evitar na frente do tutor, muitas vezes, ok. Ó, evitar não é proibir, são coisas diferentes. Então, assim, se você conseguir evitar, maravilha. Não deu, não tem problema nenhum também. Isso não te faz menos profissional, isso não tira a tua capacidade técnica, isso não te faz menos nada. Isso só mostra que você ainda é humano e parabéns por isso. Mantenha a sua humanidade, tá? Então a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, mas direto, até hoje, eu choro com os meus pacientes no consultório. Tem família que vem me procurar que eles nem usam o lencinho que eu ofereço, eu que estou usando o lencinho, tá tudo bem. A gente não está ali para julgar. E justamente isso, eu percebo que o fato da gente demonstrar nossa emoção, e o fato de demonstrar emoção não quer dizer que você tem que chorar, tá? Mas você se mostrar humano mesmo ali, acolhendo expressões e tudo mais, facilita muito o vínculo entre o paciente e o médico, tá? E a família. Isso é uma coisa que unifica ali e é muito única, tá? Então, é um diferencial, tá? E assim, lágrimas às vezes vão vir e tá tudo bem, é um processo difícil mesmo, e claro, se puder evitar na frente do doutor, por exemplo, para comunicar uma má notícia, você já não vai chegar chorando comunicando, né, uma notícia. Pode acontecer, olha, não tô dando conta, o que você faz? Pede ajuda. Alguém pode me ajudar? Você consegue entrar comigo na sala? Você consegue falar por mim? Porque eu tô muito instável emocionalmente. Então, antes de comunicar, antes de conversar, avalia como é que você está em relação àquela situação também. Isso ajuda muito a você pedir ajuda, de repente, para alguém. Que às vezes é isso, às vezes eu vou estar tão mal no dia que eu vou perder a minha capacidade de comunicação ali. Acontece. A gente, como eu disse, a gente não é só veterinário. Às vezes minha vida pessoal tá uma bagunça, tem muita coisa acontecendo, eu estou vivendo uma pandemia no Brasil, por exemplo. É pesado, tem muita coisa acontecendo, né? Então, é a gente se autoconhecer ali também e tá ali muitas vezes. Mas, infelizmente, esses julgamentos ainda vão ocorrer por um tempo. A gente ainda está muito nesse processo de educação e desconstrução em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu sinto muito mesmo se vocês tiverem que presenciar isso. Mas não percam, não se percam, né? Não desconstruam quem vocês são nesse sentido por causa disso. Tá? Eu acho que a gente acha um equilíbrio nessa situação. Você não vai nem ficar chorando com todo o paciente e nem ficar não sentindo absolutamente nada. Né? São dias e dias e momentos ali que você vai passar por isso. Tá? Uhum. Rafael, indo para a última pergunta agora. Deixa eu só colocar meu celular no carregador enquanto isso, pode falar. Uhum. Ah, não, foi a última pergunta, desculpe. Foi a última. A gente espera você colocar para carregar. Eu não sei onde tá, peraí. Ah, tá aqui. Mas enquanto você vai colocando, eu vou falando que a galera gostou muito. Todo mundo gostou. A Carol elogiando, a Letícia também, a Luiz. Tá todo mundo aí aparecendo nos comentários. De forma geral, acho que
agradecer novamente pela sua presença, pela sua palestra, né? É um assunto que a gente não se fala muito no curso, às vezes nem se fala muito na vida pessoal mesmo. Eu acho que foi interessante, né, esclarecer, porque isso não é só dentro da medicina veterinária, né, é para as nossas vidas, né? Exato. E eu acho que a gente fechou, né, a semana universitária e nosso módulo, né, com chave de ouro. Eu acho que todo mundo saiu ganhando muito, né, pelo conhecimento. Eu que agradeço, gente, de coração. Agradeço demais o convite de novo para falar por esse tema, né, que é tão polêmico ainda, mas tão necessário, né, a gente trazer à tona, que a gente possa falar mais abertamente sobre isso, é super necessário, e que também que a gente possa se acolher mais sobre isso, né, aquilo. Acho que o final de tudo, o título da palestra é Como Lidar com a Morte do Paciente, acho que a gente pode resumir em se permitir lidar com a morte do paciente. Né, isso é extremamente importante, porque o quanto a gente se cobra, o quanto a gente se julga em relação a isso, de eu não posso sentir, ou, né, os próprios colegas, muitas vezes, como já foi relatado aí, né, julgando a gente por causa disso, é muito complicado e torna muito pesado. Então, acho que, para concluir mesmo, é isso, a gente tem que se permitir, né, lidar com a morte dos nossos pacientes, permitir sentir o que a gente precisa ali, saber que não vai ser todo dia assim, né, e justamente isso. É pesado, sim, muitas vezes, a gente não precisa dar conta sozinho, mas esse processo de autoconhecimento, de autoacolhimento, principalmente, e autocuidado, é extremamente fundamental para a gente conseguir dar conta do recado. E às vezes a gente não vai dar conta mesmo, e também está tudo bem, a gente se reorganiza, a gente vai para mais um dia, e a gente vai levando dessa maneira. Uhum. Então a gente vai finalizando a semana universitária aqui. Esperamos novamente na próxima semana, né? No próximo semestre. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Um grande abraço para vocês. Bebam água, não esqueçam. Gente, a gente está aqui para finalizar, né, a 23ª CVET. Nós somos integrantes do módulo Medicina Veterinária Além da Clínica, né? Eu queria muito, em primeiro, agradecer aos ouvintes, né, que participaram tanto durante toda a semana, durante toda a palestra. Queria agradecer muito aos integrantes do módulo, né, que sem eles a gente não estaria fazendo isso aqui. Queria agradecer especialmente as meninas do técnico, né, a Joyce e a Jade, que sem elas a gente realmente não estaria aqui, que elas ajudaram muita gente durante todas as transmissões. E agradecer os palestrantes que toparam estar aqui com a gente, que fizeram palestras incríveis. Agradecer especialmente ao médico veterinário Rafael, que com essa palestra que fechou, finalizou aqui a semana universitária do módulo VET Além da Clínica de uma maneira tão bonita, tão honesta, assim, de um assunto que a gente precisa conversar tanto. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Vou deixar outra coordenadora do módulo, a Nayane, falar um pouco mais também. É isso, gente. Obrigada. Acho que a Nayane travou, gente. Gente, muito obrigada. Queria agradecer a vocês que acompanharam. Dá para ver? Deu. Pode falar, Nayane, tá ouvindo? Sim. E é isso, gente. Não, é só isso. Eu queria agradecer a todo mundo do módulo e a todo mundo que esteve com a gente. Foi um trabalho muito constante. A gente está desde o começo do ano, praticamente, trabalhando na CVET. A CVET em si é só uma semana para quem está ouvindo, mas para a gente durou meses e mais meses. E é isso, gente. E a gente espera que vocês tenham gostado. Pode falar, que a gente, dos temas, todos os temas que a gente surgiu aqui, foi com muito esforço de todo mundo do módulo, né, que a gente surgiu com esses temas. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa a mais antes da gente finalizar? Só quero agradecer mesmo todo mundo, principalmente vocês dois que foram a cabeça do módulo, várias coisas vocês organizaram entre vocês, né? Porque tinha coisas que precisava fazer ali rapidamente e não dava para falar com todo mundo. Então, muito obrigada a vocês duas pelo esforço e também para o resto do módulo. Foi muito bom participar da CVET, assim,
foi uma experiência muito boa. Então, obrigada, gente. Pronto, alguém quer falar? Obrigada, Amanda. Alguém Eu quer faço falar algo as mais? palavras da Amanda, as minhas também, gente. Foi muito legal esse trabalho em equipe. Eu nunca pensei que ia ser tão incrível participar dessa organização. Muito obrigada, Nayane e Louise, por toda a paciência. A Joyce também, que a gente trabalhou muito juntas, e todo mundo do módulo. Foi muito bom. E obrigada a todos os ouvintes também. Sim, gente. Muito obrigada por toda a dedicação e toda a ajuda. Sério, foi surpreendente o trabalho. Que bom que deu tudo certo. Ai, sim. Foram muitos momentos de tensão durante essa semana. Queria agradecer também, gente. Já foi tudo falado aqui, faço de todo mundo as minhas palavras também. E foi muito massa trabalhar com todos vocês. Foi lindo. Obrigado. E agradecer novamente a dedicação de vocês, né? Porque vocês, como coordenadoras, se dedicaram ao dobro. Se a gente fez algo, se a gente trabalhou, vocês trabalharam bem mais. E foi tudo muito bem feito. Vários elogios. E eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar da CVET com muito carinho, assim. Ai, obrigada, Joyce. Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Não tô te obrigando, não. Não, estava mutado mesmo. Não, só agradecer, né, a paciência. Eu mesmo estava nervoso, né, apresentando as palestras, mas vocês foram confortáveis, né, comigo. E agradecer também, né, o empenho, né. A gente trabalhou, mas como falaram, vocês trabalharam muito mais. E eu acho que todo mundo colaborou bem com a semana. Então é isso, a gente vai finalizando aqui. Obrigada novamente aos integrantes do nosso módulo, e a todos os ouvintes e aos palestrantes. Então, muito obrigada. A gente vai estar finalizando aqui a 23ª edição da CVET UNB, gente. Tchau, tchau. Obrigada.